pessoal, tudo bem com vocês? A gente está começando agora o 6º episódio do Multimobbers. Antes de eu apresentar os convidados aqui, eu queria pedir para vocês seguirem o canal, compartilhem com quem vocês acharem que o vídeo vai ser bacana, porque hoje tá show de bola, o pessoal vai dar uma aula. Clica no curtir ali, também comenta o que vocês acharam do episódio. A gente tá aqui com uma dupla fantástica hoje. Ela, Aline Maia, formada em administração, pós-graduada em gestão de pessoas, especialista em marketing de conteúdo, criatividade e posicionamento digital, também conhecida como Meu Amor. E o nosso querido Vinícius Correia, vulgo Vini, 18 anos de mercado imobiliário, há 7 anos atuando com marketing, graduação em marketing e o nosso líder lá da Multimob, não da Multimobber. É dos dois, né? Dos dois, porque ele cuida de toda a parte aqui de back office, de tudo, né, Vini? Hoje tá à frente às câmeras. É muito mais fácil estar atrás. E, normalmente eu e a Aline, a gente tá lá atrás, a gente tá cuidando. E tá aqui na frente é um desafio diferente. Mas eu já fiquei mais tranquilo que tu não me chamou de meu amor, então já tá de boas, entendeu? Ah, é que eu não tinha terminado. Então pode continuar. E detalhe, né? Tu foi pro marketing por maioria de votos, né? Não foi uma opção tua, né? Sim. Eu não sabia que eu queria ir pro marketing, né? E as pessoas me colocaram no marketing pelas habilidades que eu já tinha, mas não sabia onde usar elas, né? Então eu fui meio que jogado, assim, empurrado, talvez pelo destino, assim, na área. Daí eu me encontrei. Beleza. Se apresente aí, por favor, Aline. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo isso. Começo me apresentando, falo? Isso. Se apresenta Posso? aí, dá um oi. Então tá. Eu tô no marketing já há 3 anos, mas esse amor pelo digital já tem bem mais tempo. Não sei se vocês vão perguntar a trajetória, se eu posso falar quando é que começou esse amor. Fica à vontade, mas fica à vontade. Tu vai perguntar? Sim. Tá, não vou entrar muito a fundo agora. Vou fazer um mistério. Vou gerar uma antecipação aqui pra vocês. Se apresenta aí, grande Vini. Já tá na minha Dá vez? um oi? Não, só dá um oi pra galera. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Acompanha aí com a gente. Não sai não, vai ser bom. Bom, então acho que antes da gente começar... Calma! Eita. Olha ali. Nasceu de 7 meses o Olha ali, homem. ó. Eu tava cheirando. Ele tava acho que só- já ia tomar, né? Vamos fazer o nosso tradicional e saudoso brinde Fechou todas. Eu não bebo. com um vinho argentino direto de Mendonça. Mas Uau, que tal? coisa linda. Espero que Saúde. Saúde. Hoje vocês vão tomar vinho. Finalmente. Qual é que é a frase aquela que a gente falou? É Os dias de- humilhados. Tá. Mas é quase como dias de luta e dias de glória, Dias né? de luta, Porque a gente dias de- lutou vários dias, assim. Ou, em outras palavras, os humilhados serão exaltados, né? A gente tava sempre ali nos bastidores, vendo o pessoal tomando vinho. Hoje Com a é a boca nossa seca, vez. cara. Com a boca seca, hoje é a nossa vez. E a gente fazia de propósito tomar tudo só pra não sobrar, né? O objetivo era secar a garrafa sempre. Exato, eles estavam trabalhando, não podiam beber, né? Muito bem, então vamos à entrevista, né? Que é o que mais Entrevista importa. de emprego. Exatamente. E a primeira pergunta vai para você, Aline. Bora. Queria saber um pouquinho de ti. Quando tu começou na tua trajetória de marketing e por que tu entrou no marketing? Tá, como eu tinha falado antes, eu tô no marketing, né, diretamente desde 2020, no ano da pandemia. Eu brinco que a melhor coisa que aconteceu na minha vida profissional foi uma demissão, né, no meio da pandemia em 2020. De lá para cá eu comecei a atuar como social media, né, e aí comecei a atuar nesse meio digital, depois passei a ser coprodutora, passei a dar mentoria, porém, a minha história com digital começou bem antes de 2020, quando eu estava concluindo o ensino médio, né, naquela pressão de ter que escolher algum curso para fazer na faculdade. Comecei a ler toda a grade, não queria área da saúde, não queria direito, não queria engenharia, e o curso que mais me agradou naquela época foi publicidade e propaganda. Isso em 2011. E comecei a fiz 2 semestres de publicidade lá na Unicinos. No segundo semestre, eu percebi que
eu não queria trabalhar em agência. E aí uma professora na época me disse assim, teu negócio é marketing e não publicidade. Então eu te sugiro tu ir para administração, te especializar em marketing, que o teu caminho é esse. Nessa época, no segundo semestre, eu tinha conseguido um estágio. Estava bem feliz, já atuando na área de comunicação. Troquei de curso, fui para administração. O CIE me ligou no outro dia. Ah, olha só, a gente ficou sabendo aqui pela Unicinos que tu trocou de curso, que tu não tá mais na publicidade, então tu não vai mais poder estagiar aí. A partir de amanhã, tu não estagia mais aí. E aí a mesma empresa me chamou para voltar para lá, só que no RH, para ser estagiário de RH. Estagiei 3 meses, concluí o curso de graduação, fiquei 9 anos trabalhando com RH, até a minha demissão. E aí, na demissão, um parênteses assim, eu nunca pensei em empreender, né? Pela criação dos meus pais, até eu conhecer uma pessoa que no nosso segundo encontro me fez uma pergunta que me quebrou as pernas. Ele me fez essa pergunta: como é que tu te vê daqui a 5 anos? Eu, CLT na RH, não gostava do que eu fazia, me esforçava muito, tentei, fiz pós-graduação, mas não fiz de tudo para gostar e não gostei. Só que naquele momento eu não me via nem dali 1 mês, quem dirá 5 anos. E aquilo ali me gerou um incômodo. E aí, dali para frente, minha cabeça começou a girar o que eu poderia fazer. Só que eu tinha muito medo de empreender. E eu não sabia exatamente o que fazer, até que, em 2020, chegou a demissão. E aí, vai ou vai. E aí, de lá para cá, foi digital e a fase mais feliz da minha vida profissionalmente. E daqui eu não saio mais. Quem é essa pessoa? Esse que vos fala de branco aí. Resumidamente, é isso. Que legal. E ouvindo a tua história, eu tô aqui imaginando como que teria sido a história do Vini. Conta aí para nós, Vini, como foi a tua trajetória de iniciar no marketing? Há quanto tempo tu tá nessa profissão? Eu tô no marketing há 7 anos. E eu comecei no marketing por causa de uma agenda. Eu trabalhava numa empresa e assim, um pouquinho de background, assim. Desde muito pequeno e desde adolescente, meu sonho era ser muito inteligente. Eu queria ser um gênio. Eu respeitava muito pessoas muito inteligentes. E aí, com o tempo, eu percebi que, cara, uma das características das pessoas uma das características do gênio é realizar desejos, é realizar sonhos. Então, sempre me motivou a fazer coisas que as pessoas não esperavam que eu conseguisse entregar. Sempre me motivou a atingir aquilo que para outras pessoas às vezes é inatingível, né? É difícil. E aí foi para uma agenda porque eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava na área de condomínios, né? Eu sempre trabalhei no mercado imobiliário, mas assim, em outras áreas. E tinha que fazer uma agenda para o ano seguinte. E era um desafio porque não se gostava do trabalho que as agências entregavam. E naquela época eu sabia mexer no Photoshop. E o Photoshop é uma coisa que, assim, uma galera, assim, mistifica, que é muito difícil, né? Então, só para fazer qualquer coisa no Photoshop já parecia, nossa, ele fez tal coisa no Photoshop, né? É muito difícil. E aí apareceu essa oportunidade. E eu trabalhava nessa agenda depois do meu horário de trabalho. Então, eu trabalhava o dia inteiro, horário normal, encerrava meu expediente, eu ia para uma sala de reuniões com o notebook e eu ficava montando a agenda, que foi um trabalho absurdo, assim. E por causa desse trabalho dessa agenda, eu acabei indo pro marketing e dali as coisas deslancharam, assim. Daí são 7 anos já na área. Olha aí, muito bom. E pelo que a gente fala aqui praticamente com todo mundo, né, Tony? As pessoas não encontram a sua carreira definitiva de imediato, né? Ali nos 18, 19 anos. As pessoas se encontram lá depois dos seus 20 e poucos, que é aquela coisa, ainda não sabe o que fazer, não se achou. Muita gente inicia o curso na faculdade, depois acaba trocando porque não é exatamente aquilo que imaginou. Saber o que te realiza é um privilégio, né? Muitas pessoas passam a vida inteira sem saber o que realizaria elas, né? E eu tive esse privilégio de conhecer essa área um pouquinho antes dos meus 30, né? Então eu vejo às vezes aquelas pessoas que saem do ensino médio, vão para uma faculdade com 17, 18 anos e pensam, nossa, eu tenho que decidir o que eu vou fazer pro resto da minha vida, pro meu futuro, e se eu errar? Cara, se tu errar, tu faz outra coisa depois, né? Dá tempo, né? Então eu acho que isso, as pessoas têm que ter um pouco mais calma, assim, mas nunca desistir de encontrar aquilo que gosta, né? Sempre testar, sempre fazer coisas. O meu trabalho não tinha nada a ver com Photoshop, eu aprendi porque eu gostava, né?
E aí, a partir disso que eu construí a minha profissão. E tá atento aos sinais também, né? Porque a vida, ela te mostra as oportunidades, mas se tu não tá com a anteninha ali ligada, tu não percebe a oportunidade de passar. E não ter medo, né? Era um desafio. Eu podia falhar. Mas cara, eu vou fazer porque eu sei fazer, porque eu sou bom nisso aqui. E isso aí que abriu, assim, meus olhos, inclusive. Eu não sabia, eu nunca imaginei eu trabalhando no marketing. Então foi muito satisfatório, assim. Eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive na minha vida. Vini, e quando tu recebeu a proposta de trabalhar conosco na Multimob? Deixa eu só... O nome dele de verdade não é Vini, porque a gente não quer que ninguém faça proposta pra ele. Ele é da Multimob. Isso. O nome correto dele nós não vamos revelar. Não vamos revelar. Pseudônimo. Não adianta procurar Vinícius Correia nas redes sociais que vocês não vão achar. Não vamos achar. Recebeu a proposta da Multimob. Qual foi o teu sentimento e por que tu aceitou o desafio? Liberdade. Uma das coisas que sempre me incomodou, assim, com o trabalho mais tradicional é aquela coisa do bater cartão, de tu estar com uniforme, de tu não... Pra tu ter uma ideia e implementar alguma coisa nova, passa por 20 pessoas que aquilo vai deturpando a tua ideia. Quando tu tem essa liberdade, porque alguns gestores te suprimem, né? Às vezes até com medo que tu tome uma posição, tome um tamanho que seja maior que eles, né? E aí acaba... Isso me judiava bastante, assim, quando eu estava em empresas mais tradicionais. Obviamente que no marketing tu tem uma liberdade maior, mas o desafio da Multimob, o marketing seria meu. Né? E isso aí de poder aplicar ideias, de poder quebrar barreiras, né? De sair o marketing, 10%, 20% dele é editar vídeo e fazer foto. Né? As pessoas têm uma ideia que o marketing é o cara com o Photoshop aberto o dia inteiro, fica fazendo arte, é tudo colorido, é tudo divertido. É tudo colorido, é tudo divertido, mas também tem muita análise, muita proximidade com o negócio, né? Essa coisa da agência que a Aline comentou, a agência, ela é muito boa para empresas pequenas ou para coisas muito pontuais, mas eu acredito que um profissional de marketing, ele precisa estar inserido no negócio, ele precisa entender como é que o comercial atua, como é que o back-office atua. Ele tem que estar naquele meio porque ele acaba fazendo aquela roda girar melhor se ele tiver inserido no processo que ele está. Então juntando esse meu passado, esse meu histórico de imobiliária, né? Indo para uma outra imobiliária com um foco diferente do que eu trabalhava antes, e podendo aplicar o que eu conheço de marketing, o que eu entendo, e poder usar de ferramentas e estratégias que eu sei que vão dar um resultado melhor, porque eu conheço o negócio, isso aí que me motivou a ir para lá. Tipo, eu queria fazer crescimento, eu queria fazer números, eu queria ver um negócio meu, que isso é uma característica que eu acho que é importante no profissional de marketing também. O negócio do teu cliente é o teu negócio. Então, tu tem que abraçar aquilo para ti e o resultado dele é o teu resultado também. Isso é fundamental, assim, tu tem que te responsabilizar pelo resultado daquela empresa. Então, no marketing, tu tem uma possibilidade imensa de fazer isso, porque tu consegue ajudar todo mundo, né? E acho que foi esse o desafio que fez eu ir faceiro, assim, né, pra Multimob. Muito bem, que legal. Cara, e assim, ó, uma dúvida. Quando tu começou na Multimob, a gente já tinha um certo resultado. Já tinha um certo reconhecimento como empresa. As pessoas gostavam do marketing da Multimob. Existia uma estrutura onde tu tinha que chegar, manter as coisas positivas, dar a tua cara pro negócio e gerar mais resultados. Como é que, depois que tu chegou, como é que foi isso pra ti? É sempre difícil, né? Tu chegar num processo estabelecido e tu tomar a frente dele. Mas acho que o principal, e isso serve para qualquer momento que tu esteja dentro do marketing, é ouvir. É tu ter ouvido para as pessoas. É tu procurar entender o negócio. Eu já tinha anos de imobiliário até chegar na Multimob. Mas eu entrei como se eu estivesse entrando hoje. Porque eu tenho que respeitar as pessoas que estão naquele processo. Todo mundo pode te ensinar alguma coisa. Então, quando tu ouve, tu ganha o respeito da pessoa também, porque tu tá valorizando aquilo que ela tem para te dizer.
Então, eu acho que a primeira coisa que eu fiz, e eu acho que é fundamental fazer em qualquer situação dessas, é tu ouvir, tu entender o contexto que tu tá inserido, tu entender quem são as pessoas, como elas funcionam, como a roda gira nesse momento, perguntar, tirar dúvida, porque é uma coisa que a gente faz até hoje, né? A gente tá com um trabalho ali há um pouco mais de 2 anos, e até hoje eu pergunto. Isso aí, eu brinco com os meninos que estão aqui nos assistindo hoje na plateia. Depois vamos fazer um salve aí pra gurizada. Mas eu brinco com eles assim, cara, se tu não sabe, pergunta. Pergunta pra quem tiver que perguntar. E aos poucos tu vai conhecendo quais são as habilidades de cada pessoa naquele ecossistema, e aí vai ficando fácil, né? Então, assim, basicamente, 50% do marketing é tu perguntar, é tu conhecer, é tu entender, né? Depois o resto é estratégia. Aline, meu amor, deixa eu te fazer uma pergunta assim, ó. Tu comentou ali com a gente que tu veio da área de gestão de pessoas, administração. Hoje tu é uma criadora de conteúdo, a melhor que eu conheço. Assim, ó, ela passa o dia inteiro estudando. Quando não tá estudando, tá trabalhando, tá gerando resultados. É um processo muito rápido. Mas assim, com relação à tua graduação em administração e pós-graduação em gestão de pessoas, o que tu leva disso pro marketing de conteúdo? Dá para aproveitar alguma coisa? Como que funciona esse conhecimento que tu já tinha anterior para esse teu momento de vida agora? Não tem como fazer marketing sem entender de pessoas. É a base, porque principalmente rede social, que é onde eu trabalho mais e é onde as marcas estão, seja marca pessoal, seja, né, grandes marcas, tu tá te comunicando com pessoas. Então, desde o começo isso me ajudou muito, né? Eu peguei clientes logo no início que eu comecei a atuar como social media, até posso dar o exemplo da Academia Bem-Estar. Lá na academia eles sempre tiveram muita qualidade no que eles entregavam, porém o externo, né, a comunidade não enxergava isso. E aí, quando a gente conseguiu identificar como se comunicar com aquelas pessoas, o que tocava no emocional delas, a gente conseguiu mudar totalmente o branding, né? Que o branding nada mais é do que a gestão da marca. E hoje, as pessoas, sem que a gente peça, as pessoas chamam de família bem-estar. Então, se não houvesse um conhecimento humano, se a gente não soubesse como ativar o emocional das pessoas, não teria como chegar nesse resultado. Então, assim, realmente não tem como fazer marketing sem entender de comportamento humano. Tanto que é uma das coisas que eu tô sempre estudando, é isso. Uma das coisas que eu menos estudo hoje em dia é marketing. Eu estudo muito mais pessoas do que marketing. Assim, eu acredito, meu sentimento, assim, tá? Eu tenho o sentimento que a rede social é um pouco mais fria. Tu tem alguma técnica, assim, para fazer esse tipo de identificação na rede social com relação ao comportamento? Como é que funciona isso? Porque, honestamente, eu não consigo ver muito sentimento nas redes sociais. Não sei se isso é uma percepção, pode ser só minha. Eu acho que tem muita gente que entrega sentimento, né? Mas como que tu consegue fazer essa leitura? Que tipo de dados, de informações que tu enxerga para fazer essa leitura? Tudo parte da história, né? Tu criar conteúdo, não só a história, como as tuas crenças, né? A tua visão de mundo. É muito difícil tu conseguir captar das pessoas a parte emocional delas se não tiver essa contrapartida tua ali no teu conteúdo, com a tua história, com a tua visão de mundo, aquilo que tu acredita, aquilo que tu não acredita. Então, no momento que tu expõe isso, e é necessário coragem para expor, tanto que se fosse tão fácil expor isso, todo mundo hoje faria sucesso nas redes sociais. Então, as pessoas que elas estão dispostas a botar a opinião delas na mesa, contar a história, e justamente aquela história que mais tu quer evitar falar é justamente aquela que tu quer falar. Tu precisa falar porque as pessoas realmente vão se conectar. É só nesse momento que as pessoas elas vão se identificar com alguma daquelas coisas que tu falou, e aí tu vai conseguir fazer essa conexão emocional com as pessoas e chegar nesse nível que tu perguntou. Muito também aquela situação do storytelling, né? Qual o desafio do storytelling? É fazer as pessoas se importarem, né? Quando tu consegue fazer as pessoas se importarem,
tu pegou o gancho, né? Que é o que roteiristas, assim, de filmes, séries, etc., eles buscam, né? Esse é o desafio. E é o mesmo desafio para as mídias sociais. Tem que fazer as pessoas se importarem. Então, tem que ser um conteúdo que para elas faça sentido também. Né? É desafiador. É muito desafiador fazer isso. Antes de tu querer ser interessante, tu tem que ser interessado pelas pessoas. Isso é primordial no conteúdo. E, assim, uma coisa que as pessoas erram muito nas redes sociais, elas criarem conteúdo para elas mesmas. Elas se preocupam só com o ego. Tipo assim, eu acho que esse conteúdo vai ser bom, acho que esse conteúdo vai ser legal para elevar a minha autoridade. Só que se o público, se a pessoa que tá ali consumindo esse conteúdo, se não gerar valor para ela, porque assim, ninguém te segue porque ela quer ser legalzinha contigo. Ela te segue porque tu tem algo a dar para ela, ou porque tu ensina algo para ela, ou porque tu tem a vida que ela quer ter, ou porque tu faz ela rir, enfim, alguma coisa em troca ela espera de ti. Então, ninguém te segue só porque ela quer ser um número a mais no teu Instagram. Então, se tu não consegue entregar isso pra pessoa, dificilmente tu vai conseguir ter sucesso no digital. Tem que ter carisma. No fim das contas é isso. Tem que entregar. Tem que entregar sem medo. As pessoas hoje em dia, elas olham para as carreiras assim como a de vocês e geralmente buscam inspiração. Vocês tiveram, em algum momento, alguma pessoa, algum profissional que inspirou vocês para vocês entrarem nesse mundo do marketing? Para entrar, assim, eu já tinha esse amor pelo marketing, né? Porque vinha lá de trás. Quando eu comecei, eu procurei uma mentora, né? Que eu tive a felicidade de encontrá-la 2 vezes lá no Fire, no evento que a gente foi, que é a Regiane Toigo, que ela tem a maior formação de social media do Brasil. Então, num primeiro momento, foi a pessoa que me jogou ali dentro do digital, que me inspirou. Mas hoje, assim, uma pessoa em quem eu me inspiro muito, né, e que é o meu maior mentor, é o Leandro Ladeira, né, o criador do Venda Todo Santo Dia. E ele é um cara que, às vezes, quando tá difícil, ou quando... Nem sempre a gente tá bem, né, pra criar conteúdo, enfim. Aí eu paro e me pergunto, o que o Ladeira faria nessa situação? Então, é um cara que me inspira bastante, assim, pelos resultados e pela forma humana que ele tem, assim, de fazer marketing. Eu fiquei com vergonha porque eu não tenho ninguém. Eu sou tua inspiração. Isso aí, a Aline e o Gabriel. São minhas inspirações para ficar no marketing. Assim, inspirações da área, eu não tenho, para ser honesto. Assim, na verdade, eu tenho, mas não que me motivaram a entrar para a área, até porque eu fui direcionado para essa área, né? Mas eu sempre admirei pessoas que fizessem a diferença, né? Essa é a verdade, assim. Pessoas que têm um propósito maior, né? Mas para a área do marketing especificamente, não. Eu tava lembrando agora, na época que eu tava na CLT, eu já olhava os conteúdos do Érico Rocha. Só que eu nunca na vida pensava em ter um produto digital. Porque não que eu não seja ainda, né? Mas eu era muito, muito, muito mais tímida do que eu sou hoje. Então eu pensava, não, isso aí não é para mim. Mas eu ficava com muita vontade de entrar nesse mundo. Então ele lá... Agora eu tava lembrando que há muito tempo atrás eu acompanhava ele e já começava a brilhar o olho pro digital. Ô Vini, hoje tu é um especialista em tráfego, né? Gerencia a nossa conta lá toda das redes sociais, Google, faz todo esse... gera esses resultados para a Multimob, né? Hoje tu tem uma leitura, tu fez um controle que honestamente, eu nunca vi na vida, um controle de acompanhamento de números e consegue fazer a leitura desses números. Explica pra gente como que é esse processo, porque assim, o pessoal acha que é só ir ali, lançar campanha e deixar rodar, né? Mas explica pra gente qual que é a importância no trabalho, os números, ter um controle, saber onde é que gera resultado, onde é que não gera. Dá uma explicação pra gente aí. O tráfego,
é aquela parte cinza que a gente fala do marketing, né? Porque ele é muito mais planilha do que qualquer outra coisa, né? Então a gente... eu adoro planilha, né, há muito tempo eu sou tarado das planilhas, assim, eu gosto muito de poder enxergar um número e entender ele. E para uma conta que nem a da Multimob, assim, que a gente roda uma infinidade de campanhas e investe muito dinheiro, ali é grana, né? Ali é business, eu não posso errar. Né? Então, eu tenho que ter um controle financeiro adequado, eu tenho que saber daquilo que eu estou investindo, né? Até para calcular o ROI, assim, né? Que é o retorno sobre investimento, e saber onde é que a gente está acertando, onde é que a gente está errando. Porque num momento que a gente sobe aí 150 campanhas por mês, mais ou menos, tu tem que ter um controle muito apurado de investimento, quanto tu tá botando de grana, o que tu tá rodando, qual o ticket do que tu tá rodando, o que entrou de cliente, quais aqueles clientes têm um perfil para compra que a gente dos produtos que a gente oferece, quais não tem. E para a gente ter esse controle para este volume de campanhas, a gente tem que ser muito chato na análise de dados. Tem que ser muito chato. É uma parte que eu adoro, né? Então, a gente, com o tempo, assim, a gente vai populando informações e vai entendendo momentos, a gente entende, cara, isso aqui, por que não tá dando certo hoje? Ah, porque a gente olha o histórico, esta é uma época do mês que não dá tanto resultado. A gente já sabe. Porque aí entra aquela questão que a Aline comentou, que o marketing também é comportamento humano, né? Então, para a gente alinhar expectativas e saber o que a gente está investindo, o que a gente vai ter de retorno, como a gente pode melhorar. Cara, quero fazer uma campanha especial agora, Black Friday. Como é que a gente pode fazer? A gente já tem dados para analisar. Olha, a gente fez assim já testou. Porque tem essa coisa assim, ó. O marketing é teste. Tudo é teste. Tanto para produção de conteúdo, quanto para o tráfego. Porque a partir do teste, tu vai ter uma noção assim, ó. Desta forma, A, B e C funcionam. Ou a B só funciona quando entra o critério Y. Né? E isso tu só consegue fazendo. Né? Então se investe muito. Às vezes o pessoal fica frustrado porque, nossa, eu investi R$300 e não veio cliente bom. É frustrante mesmo. A gente espera, né, que a gente faça um investimento ali, gaste R$300 numa plataforma e venha um cliente excelente. Mas a gente tem que pensar em ROI. Cara, se tu quer vender 1 milhão com R$300, é o melhor ROI do universo. Né? Então, assim... é case. Então, as pessoas precisam alinhar expectativas. É possível vender com R$100? É muito possível. Mas não é sempre. Então, por isso a questão do teste é importante. Tu vai investir, em alguns momentos tu vai perder dinheiro, mas com os investimentos, fazendo sempre, colocando, trocando, se tu manter o ritmo no tráfego, tu consegue ter bons resultados, porque uma hora tu pega o jeito. Tu descobre o que dá certo, o que não dá certo. Então, o tráfego e as planilhas são para isso, né? As planilhas, e seja Power BI, seja qualquer outra ferramenta que te auxilie, mas tu tem que olhar números. Um gestor de tráfego, ele não consegue dar um retorno adequado para o cliente dele se ele não conseguir olhar o número do cliente dele e dizer, olha só, às vezes tu não está conseguindo converter, porque às vezes tu demora 7 horas para retornar ao teu cliente. Isso também é um dos trabalhos assim, do marketing, é se aprofundar mais, não é? Botei a campanha a rodar, apertei o botão, porque apertar o botão é fácil. Tu vê um tutorial ali no YouTube, cara, tu sai fazendo campanha, show de bola. E às vezes vai dar resultado. Mas e quando não dá? Por que não deu? Né? É para responder essas perguntas que serve o controle matemático assim, do marketing. E o que tu falou ali também com relação a tempo, né? Para ter histórico, né? Conseguir entender... olha, neste mês, no ano passado, foi assim. Ter um comparativo de tempo, né? O resultado ele também não é imediato, às vezes, né? Sim, é construção, assim, tanto para Google, Meta, TikTok, qualquer plataforma que tu quiser fazer investimento, seja de tráfego, investimento financeiro de tráfego, seja investimento de tempo e produção de conteúdo, não é do dia para a noite que tu vai ter excelentes resultados. Pode ser que tu viralize. Pô, show de bola. Se tu viralizar, é perfeito. Mas é muito difícil tu viralizar. É mais fácil é melhor tu construir uma base cara, estamos andando devagar. Cara, mas estamos andando. Tá acontecendo. A gente tem que olhar com muita maturidade. A gente não pode ter um pensamento mágico que, fulano fez assim e deu certo. Eu vou fazer exatamente igual. É legal tu ter uma base de comparação. É sempre bom tu pegar pessoas que te inspirem e que mostrem um caminho que elas já seguiram. Mas se não der certo, não precisa abandonar.
Calma, tem outras formas. Tem outras pessoas que fizeram de outro jeito e também deu certo, né? Então é isso, a gente fala muito em teste, que às vezes as pessoas, sim, tem que testar. Parece um mantra, assim, que o marketing repete, mas é porque do teste é que dá resultado. Ô, Aline, não tô acostumado a chamar de Aline. O Vini falou um negócio ali, viralizar. E eu queria te perguntar sobre isso, porque as pessoas, elas buscam viralizar na rede social, né? Então, eu tenho ali o meu perfil na rede social e eu quero viralizar. O que tu pode falar sobre isso para nós? Eu sei que tu tem uma visão bem ampla sobre essa questão de viralizar em rede social. Tá, primeiramente, assim, antes de falar da viralização em si, porque eu acredito muito que a busca desenfreada pela viralização, ela pode ser um tiro no pé bem feio. Mas assim, primeiro explicando, tem gente que pensa que viralização é bater 1 milhão de visualizações, 2, 5 milhões de visualizações num conteúdo. Porém, se tu tem 1.000 seguidores e o teu Reels, por exemplo, bate 5 mil, tu já viralizou. Porque tu entregou para 4 mil pessoas acima da base de seguidores que tu tem. Então já dá para considerar uma viralização. Mas falando assim dessa busca desenfreada, porque as pessoas estão nessa angústia, eu preciso viralizar, elas acabam fazendo coisas que podem prejudicar muito o perfil delas no Instagram, que é essa viralização focando no público errado. Por exemplo, uma dentista que está sempre criando conteúdo lá no Instagram dela sobre o nicho dela, sobre dentista. E aí, um belo dia, ela tá lá na cozinha dela cozinhando e resolve gravar um videozinho dançando, uma musiquinha boa que tá em alta, e esse vídeo bate, sei lá, 5 milhões de visualizações. Pode ser que esse vídeo traga ali para ela 8 mil novos seguidores ou até mais, né? Eu já tive já vi Reels que viralizou e trouxe muito mais do que isso. Só que essas 8 mil pessoas, digamos assim, que chegaram novas no perfil, não necessariamente elas têm um interesse no conteúdo que ela cria. Eles chegaram no perfil dela buscando mais daquilo, ou seja, mais vídeos de dancinha. O que vai acontecer? Quando a gente começa a seguir um perfil no Instagram, os primeiros posts que aparecem para nós quando a gente entra no perfil e a primeira bolinha que aparece lá nos stories é da pessoa que a gente acabou de começar a seguir. Então, eu segui essa dentista e eu não quero saber de conteúdo sobre dentista. Aí ela vai lá e posta, eu passo e não engajo. Ela vai lá e posta um story e eu passo a bolinha dela no bola. O que o Instagram ele vai entender? Esse conteúdo não é relevante. Eu vou parar de entregar. E nesse momento, eu sou, pelo algoritmo do Instagram, eu sou considerado um público quente dela, porque ela tá aparecendo muito para mim. E quando a gente publica um novo conteúdo, para que esse conteúdo vá bem, o que o Instagram faz? Ele entrega primeiro para a nossa base, a base mais quente de seguidores. São aquelas pessoas que a gente está sempre engajando no post, que a gente responde direct, que se a pessoa não posta nada, a gente vai lá e pesquisa pelo nome dela. Então, a gente postou um conteúdo, o Instagram ele vai entregar primeiramente para essas pessoas mais aquecidas e para uma parte do público que está online naquele momento. Se essa primeira base mais aquecida, ela engaja com o meu conteúdo acima da minha própria média, então eu tenho, sei lá, uma média de 100 curtidas, e eu tive 120, ele vai entregar para uma segunda base de seguidores, que são pessoas que me seguem, mas que geralmente não veem meu conteúdo porque não engajam muito, então eu posto, elas nem veem. Então eu chego nessa segunda base, se a primeira reage acima da minha própria média. Agora, se essa segunda base, ela engaja, aí eu começo a chegar nessa terceira base, que aqui é a menos quente ainda, morna para fria, e começa a chegar em pessoas que não me seguem. Aí o meu conteúdo, ele sai da bolha, ele sai. Então, esse é o risco da viralização, a qualquer custo. Porque tem gente que faz conteúdo que não tem nada a ver com o próprio nicho, e isso pode fazer com que a pessoa precise até mesmo criar um perfil do zero. Assim como pode acontecer, uma coisa que eu falo que é um erro assim, fatal no Instagram, que muita gente que faz, geralmente não consegue voltar a usar o perfil, que é comprar seguidor. Porque tu tem ali, sei lá, 1.000 seguidores e tu compra 10 mil. Esses 10 mil estão nem aí pro teu conteúdo. Tu vai postar, eles não vão engajar, e o teu engajamento ele vai ladeira abaixo. E aí as pessoas... Mata o perfil. Então, se tu usa um perfil para vender, que é o que eu trabalho, são pessoas que usam o Instagram para vender,
tu não vai chegar nas pessoas que são interessadas. E aí, muitas pessoas acabam precisando criar um perfil do zero para voltar ao engajamento que elas tinham antes. Então, assim, viralizar sempre da forma certa. Então, assim, o que eu costumo fazer? Não é que eu não faço trends, por exemplo, né? Que trend é um tipo de conteúdo que é um conteúdo que está em alta e ele tem alta potencialidade de chegar em muitas pessoas, porque a música está em alta, porque tipo, por causa da identificação, então tu tá acostumado a ver muito reels igual. Aí quando tu vê que uma pessoa postou aquilo, tu quer parar para ver como é que aquela pessoa fez aquela trend. Então, assim, tem como tu pegar algo que está em alta e tu adaptar para tua área. Então, dessa forma, eu super apoio tu tentar sair da tua base, né? Se tu tem 1.000 seguidores, tu bater 5.000, 10, até 1 milhão de visualizações. Eu tive um caso de uma conta que eu gerenciava, de uma Nutri, que a gente postou um Reels, a gente bateu 1,5 milhão de visualizações e a gente ganhou 32 mil seguidores, totalmente alinhados com o perfil dela. Num único Reels? Num único Reels. Totalmente orgânico. 32 mil seguidores. Meu Deus. Que loucura, né? Com relação a conteúdo que tu falou ali, tem muita gente que quer começar a gerar conteúdo. Eu percebo que tem muita dúvida do que fazer. Com relação à criatividade do tipo de conteúdo para gerar, o que tu poderia falar para nós sobre isso? Porque eu te confesso que eu gostaria, em algum momento, assim, de gerar alguns conteúdos. Eu sei que... Na verdade, eu tenho em casa uma professora, né? Eu só tô fazendo uma pergunta para levantar a bola para ela. O que tu poderia falar pro pessoal aqui com relação à criatividade para gerar conteúdos? Criatividade, assim, isso é uma coisa que eu tenho uma crença muito forte, porque muita gente acredita que criatividade é um dom. Eu não acredito que criatividade é um dom. Para mim, criatividade é uma habilidade que toda criança é criativa. Tipo assim, que para um adulto, para que serve uma colher? Para tomar sopa, para comer. Uma criança pega uma colher, ela inventa 1000 coisas diferentes para fazer com uma colher. E aí a gente vai crescendo e a gente vai perdendo a nossa criatividade, porque a gente tem medo do julgamento. A gente começa a se encaixar em um monte de padrão e a gente vai se tornando cada vez menos criativo. E a gente acredita que a gente não é criativo. Só que criatividade, para mim, é uma habilidade, é um músculo que a gente pode treinar. Como é que eu faço, tá? Tudo que eu tô fazendo, por exemplo, o Lucas é um que ele fica louco comigo, que às vezes eu tô vendo uma série, tô vendo uma coisa e tô no celular. Só que o que acontece? Às vezes eu tô olhando um filme, ou eu tô, sei lá, vendo algum Reels, alguma coisa nesse sentido, e aí eu tô sempre com o olhar observando como é que eu posso aproveitar isso pra mim. Tipo assim, eu tô sempre tentando fazer aquela transferência de domínio, que é tu pegar algo que alguém fez e adaptar pra tua área. Porque criatividade não é tu criar algo do zero, é tu juntar duas coisas que já existem e criar uma terceira coisa. Então, assim, eu me forço a treinar a minha criatividade. Eu consumo muito conteúdo, isso é uma coisa. Quem quer produzir conteúdo no Instagram precisa ser um consumidor ávido de conteúdo. Não tem como tu produzir um conteúdo bom sem tu consumir. Então, assim, tem vezes que a gente tá ali consumindo conteúdo no Instagram porque a gente quer estar no momento de lazer, mas é importante separar ali pelo menos, sei lá, 20 minutos por dia para te consumir conteúdo com um olhar crítico. Então, tu tá passando Reels, por exemplo, e um Reels te faz parar o feed. Tu te perguntar por que eu parei nesse conteúdo aqui, por que eu gostei? Foi a música, me gerou uma emoção, foi a forma da filmagem, foi os cortes, enfim. Olhar com um olhar crítico e tentar fazer essa engenharia reversa e como é que tu pode adaptar isso para tua realidade. E testar muito, né? Porque como é a mesma coisa que o Vini estava falando do tráfego. Tu só vai ficar bom em conteúdo quando tu fizer muito conteúdo. E mesmo quando tu tá muito tempo fazendo, tu vai errar. Então, assim, tu só vai ficar bom, tu só vai ter qualidade com muita, muita quantidade. Até hoje eu tava vendo um estudo que fizeram numa universidade, acho que nos Estados Unidos, separaram 2 grupos da turma. E aí uma turma, era um curso de artes. Um grupo, eles tinham que desenhar uma arte muitas vezes.
Então, eles tinham que fazer quantidade. Eles tinham um tempo para fazer uma quantidade. E o outro grupo, eles tinham que fazer a melhor arte de todas. Então, eles ficavam ali horas para fazer uma única arte. Qual foi o grupo que teve os melhores resultados? Fizeram várias vezes. O que fizeram várias vezes. Repetiu. O que se focaram na quantidade e não na qualidade. Então, eu acredito muito nesse... Que é justamente o que tu falou, assim, tem que fazer muitas vezes até ficar bom. Tu vai errar muitas vezes. Aí tu entende por que tu errou, e aí tu não faz de novo, ou adapta, enfim. Porque a criatividade tem técnica, né? Tem estratégia. Quem acha que não é criativo, tem muita técnica para treinar isso. Mas o principal da criatividade, a primeira coisa é tu tem que dominar o teu negócio. Né? A gente tá falando de business aqui, então a primeira coisa é tu tem que dominar o teu negócio. A partir do momento que tu domina o teu negócio, tu consegue adaptar ele a qualquer cenário, praticamente. Então é consumir. Porque não adianta, eu quero criar um conteúdo muito importante, muito legal para todo mundo ver. Mas quais os conteúdos que tu acompanha, que fazem sentido para ti? E aí, a partir desse momento, tu conseguir unir essas coisas. Direto, às vezes a gente que é profissional da área, a gente tá consumindo alguma coisa, a gente manda para alguém com algum comentário, isso aqui seria legal fazer em tal situação. Né? Acontece quando eu mando para os meninos da edição de vídeos, quando eu mando pro pessoal da produção de conteúdo ali, às vezes eu mando para a Aline também algumas coisas, porque a gente já consegue, a gente tem domínio do nosso negócio, a gente tem domínio do nosso business, e a gente olhando alguém fazendo, então, cara, não tem mágica, né? Eu sei o que eu posso fazer, eu sei alguém que fez, e tentar juntar essas duas coisas, né? É repertório. Até uma coisa que eu não tinha comentado, assim... Tu não vai ter apenas inspiração de conteúdo consumindo conteúdo. Às vezes é um livro que tu leu, que te dá um insight. Às vezes tu sai pra caminhar. Eu, no banho, é o meu momento de ter ideias. Que é o momento que a minha mente tá relaxada. Então, às vezes a gente, eu preciso criar uma coisa. Aí tu senta no computador e não acontece. Aí tu sai pra dar uma caminhada, vai treinar, enfim, vai fazer alguma coisa que a tua mente tá em um momento, assim, de flow, a ideia vem. É porque eu acho que também é um momento que a tua... Isso é uma outra técnica de criatividade. Que tua mente começa a organizar as coisas que estavam soltas, né? Com pressão não acontece. E consumir exatamente qualquer tipo de mídia. Seja um livro, seja um podcast. Uma música. Seja uma música, seja uma... Por exemplo, assim, a gente vê uma série, aí eu quero entender mais sobre a série, como é que foi feita, eu pesquiso alguma coisa. Isso tudo vai te ajudando a ter repertório, vai te dando... Olha só, um pessoal fez um monte de coisa dessa forma, né? E aí a gente começa a adaptar. Às vezes, quando a gente vai fazer alguma produção de vídeo, a gente pensa em técnicas de cineastas. Porque a gente viu alguém falando... quando ele fez dessa forma... Por exemplo, assim, vamos analisar a entrada do filme do Rei Leão. Os primeiros minutos do filme do Rei Leão. Tem muita informação ali. Para quem quer usar aquilo que... Porque muito do que se fala não é do que está sendo dito. Do que as pessoas entendem não é do que está sendo dito. Tem todo um universo na tua volta que está acontecendo. Tu percebe, às vezes subconscientemente, e fazem aquela mensagem ter sentido. Então, quando a gente estuda esse tipo de coisa, né? E o pessoal chama isso, às vezes, de comunicação criativa, fica mais fácil de entender. Então, assim, dá para estudar, dá para ter técnica, dá para aplicar um monte de coisa aí. Eu não sei o que tu acha, mas às vezes é uma desgraça, porque tu vai ver um filme e tu fica observando, assim, tipo assim, os cortes de cena, daí, quando muda o plano, aí a música que tá tocando, tu fica sempre com a cabeça ali, tu não consegue desfocar no negócio. Quando tu começa a estudar sobre isso, os filmes que tu vês, tu acaba com a experiência que tu tá vendo o filme. Porque tu começa a olhar... E tu acaba a experiência de quem tá perto e... porque por exemplo, assim, chega um cara, assim, e a câmera pega ele um pouquinho de baixo, tu vê, esse cara é importante. Eles querem que tu entenda que esse cara é importante, porque ele é pra ser grande, né? Então, a câmera tá muito de cima, não tem horizonte. É uma cena tensa, vai acontecer alguma coisa. O carro vai vindo da direita pra esquerda, vai bater. E acontece, né? Porque são técnicas, são estratégias que a gente... Pra criar uma experiência em quem tá assistindo, que a partir do momento que tu sabe que essas técnicas existem, tu não tá inventando nada, tu consegue adaptar no teu conteúdo. Isso que tu comentou ali da câmera, quando filma de baixo pra cima, que tu percebe que a pessoa é importante. Isso é uma coisa importante falar, porque às vezes eu vejo a pessoa gravando um story no Instagram e ela se filma, ela pega o celular e ela filma de baixo pra cima. Inconscientemente, tu tá passando a mensagem pra pessoa que tá assistindo que tu é superior a ela. Então, é sempre gravar o story aqui, ó, na linha a câmera na linha do teu olho. Porque se tu grava de cima para baixo, tu tá te mostrando inferior.
ao contrário, tu tá te mostrando superior. Sempre olho no olho. Isso é uma coisa que o Vini falou e me veio. Viram que tudo tem estratégia, tudo tem técnica? Vamos embora, vamos deixar os dois conversando aqui? Eu acabei de perceber que eu faço um monte de coisa errada, Tony. Mas que bom que tu faz. Esse é o problema. Às vezes as pessoas não fazem porque eu não sei fazer. Cara, ninguém sabe fazer até começar, né? Então depois que tu... Por exemplo, assim, ó, algumas coisas, por mais que tu ainda faça coisas erradas, algumas coisas tu já faz muito melhor do que quando tu começou. E aí esse é o medo do pessoal, medo de errar. Todo mundo tem medo de errar. Todo né? mundo. Só que assim, ó, hoje tu já é muito melhor do que tu era antes. Aí quando tu ouve que tem uma técnica, opa, e entende como isso aí já muda a tua criatividade. Próxima vez que tu pegar o celular pra gravar, tu não vai gravar nem de baixo nem de cima, tu vai deixar na linha dos teus olhos, né? Então... Daqui a pouquinho. Só pra ter certeza que... Daqui a pouquinho eu já vou fazer isso. Muito bem. E assim, Vini, você falou antes, queria pegar aquele gancho para voltar lá no que tu falou antes. Tu estava falando colocar R$300 para pegar lead, né? Para vender, sei lá, um produto de 1 milhão e tudo mais. E aí me fez lembrar, quando nós começamos na Multimob, o Tony vai se lembrar, quem fazia os anúncios era o Tony. E naquela época, como era o início, até o Instagram nem bombava na época, né? Te lembra, né, Tony? Era o Facebook. E a gente colocava R$50, R$100. Explodia de lead. Mas assim, literalmente, explodia, bombava muito. De tanto que os clientes até... Nós pegava os imóveis, a gente botava muita energia como patrocínio. E os clientes achavam que a gente era uma imobiliária gigante, né? Te lembra? Pelo resultado, porque a gente vendia muito. Porque praticamente só nós, em Porto Alegre, fazia isso. Então, a gente andava sozinho. Quando o Facebook era mato em patrocínio, Mato. a gente chegou, era tudo mato. Exato. E eu me lembro que nessa época, e aqui eu me culpo, o Tony falava, porque era ele que fazia os anúncios, ele falava assim... Gurizada, a gente precisa ir pro Instagram. A gente precisa ir pro Instagram. Te lembra? Lembro, E nós, não, Tony, o Instagram não. Vamos focar no Facebook que tá bombando. E ele, a gente precisa ir pro Instagram. Até que a gente acordou, mas acordamos tarde. Mas ele é que ele nos alertava. Te peço desculpas, Tony. Tudo certo. Em rede nacional. Mas é que o meu conhecimento era vendas. Eu não entendia nada de nada. E o Tony já era o expert, então a gente relutou para ir pro Instagram. Então, assim... E hoje o Facebook tá morto, né? O Facebook tá morto. Mas ainda funciona, né? Funciona. Tem um funciona. público 40 mais, tá muito forte ainda funciona. no Mas Facebook. assim, com relação a comparativo a ele mesmo no passado, né? Ah, sim. E assim, ó... Eu tenho uma admiração muito grande por vocês que trabalham no marketing, porque assim, eu entendo que nunca se foi exigido tanto do time de marketing como nesse momento. Porque, por exemplo, agora, bota R$300, cara, se tu não entregar lead, é pressão pra cima de ti. Sim. Né, Vini? Não só nossa, porque tu tem que entregar o resultado. Mas, por exemplo, lá na nossa imobiliária, na Multimob, tem a pressão dos corretores, né? Pra cima de vocês, né? Sim. E por isso que é importante a gente ter esse cuidado, porque a gente está lidando ali não só com o financeiro da empresa, a gente está cuidando do futuro de várias famílias ali. Né? Então, a gente tem que ter muita seriedade no que a gente faz, né? O marketing é legal, é divertido, o pessoal dá risada, mas tem muita seriedade porque ele é negócio. O marketing é negócio, e é o núcleo do negócio. Né? A diretoria não pode estar separada do marketing e o contrário também não pode acontecer. Então, assim, sobre o que tu comentou de que as pessoas imaginavam que vocês eram muito maiores, uma vez um profissional de marketing, eu não quero chamar de velho, né? Mas ele já... Experiente. Boa. Corta. Um profissional de marketing bem experiente, uma vez ele me falou que a gente tem que sempre passar um sinal maior do que a gente é. Nunca menor e nunca do mesmo nível. Porque é como as pessoas vão te perceber lá fora, é o sinal que tu tá passando. Então, tu tem que achar que vocês são os melhores mesmo.
mesmo que ainda tenha um caminho para se percorrer, né? Porque todo mundo pode melhorar, mas a gente é o melhor no que a gente faz, né? A gente faz muito bem feito. Essa frase é do Cristiano Ronaldo. É que Eu sou o melhor. se eu não tivesse rompido os ligamentos do joelho, eu jogaria que nem o Tony Cross. Então, por isso que eu tenho essa mentalidade. Na base do Zequinha era Tony Cross. Mas, então assim, e sobre o investimento, tem várias coisas que influenciam nisso, né? O dólar, por exemplo, influencia, né? Então, quando a gente pega um dólar menor, é mais barato fazer investimento, né? Porque a Meta, ela indexa o valor a Meta é a empresa que controla Facebook e Instagram, indexa o valor pelo dólar. Então, assim, quanto mais concorrência, tá? Porque, assim, alguém começa a fazer, o pessoal vê que dá resultado, um monte de gente começa a fazer, aumenta a tua concorrência, né? Aumentando a concorrência, o teu custo vai aumentar também. Mas uma coisa que é importante é também olhar o que está acontecendo no mundo hoje, né? O Tonial, ele queria ir pro Instagram. Vocês resistiram, porque a princípio, cara, ele não vem cliente. Muito, resistimos muito. E não faz muito tempo que eu falei sobre a gente começar a anunciar mais no TikTok. Aí as pessoas me dizem, não, mas TikTok tem só gurizada. Não tem mais só gurizada, né? As redes sociais, obviamente, as redes sociais novas, elas são primeiro abraçadas por um público mais jovem, porque tem essa tendência de querer conhecer as novidades. Mas, inevitavelmente, se há uma rede social que faz sucesso, o público mais velho, e aí quando eu falo mais velho, eu já tô falando de 25 para cima, né? Que para rede social, às vezes, já é um público mais velho. Eles começam a migrar para essa rede também. Então, quem começou primeiro já tá na frente, né? Então, essa visão do... E às vezes, assim, pode ser uma rede social que vai morrer amanhã, né? Teve recentemente, eu não quero ser punido pela Mark Zuckerberg, eu não quero ser punido pelo Instagram, mas o Threads foi lançado, foi uma febre por 3 dias... E já não tem mais aquela... Então, mas assim, já tinham pessoas lá, fazendo, produzindo conteúdo, querendo usar aquela rede, porque a gente não sabe qual rede vai perdurar. Então a gente tem que atacar todas. Muito bem. Aline, na tua opinião, que tipo de profissional e marcas precisam estar no mundo digital hoje? Você acha que todo mundo tem que estar? É só um perfil de profissional que tem que estar lá? O que tu diria? Eu não vou falar todas, porque existem raras exceções. Né? Por exemplo, uma grande indústria que faz exportação, sabe? Tem, mas assim, são raras, tirando raras exceções, eu acredito que sim, porque... E assim, não existe tu dizer que a tua empresa ela é offline, porque a tua audiência tá lá no online e eles estão comentando de ti, mesmo que tu não esteja posicionado lá. Então é melhor que tu esteja lá criando a imagem que tu quer que as pessoas tenham da tua marca. Porque a gente brinca que o branding é aquilo que as pessoas falam de ti quando tu não tá na sala. Então, se tu não tá posicionado ali, criando a imagem que tu quer ter para as pessoas... Né, ocupando esse espaço mental, ser a primeira escolha das pessoas, é imprescindível estar no digital. Então, assim, tirando raras exceções, a minha resposta é sim, precisa estar. Cada vez mais, né? A pandemia chegou aí para provar para muita gente que precisa estar, porque muita gente que não usava o digital para comprar, né, que nunca tinha feito uma compra online na vida, passou a comprar. Então, muita empresa foi obrigada a se adaptar a essa realidade. Então, sim, eu acredito que o digital, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o digital. Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço que tem que pagar para estar no digital, porque não é fácil. Até no marketing digital, muita gente brinca assim, porque o marketing te dá liberdade de tempo, te dá liberdade... Realmente, te dá muita liberdade. Tipo, hoje eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Mas hoje eu trabalho infinitamente mais do que eu trabalhava quando eu trabalhava CLT. Né? Eu trabalhava 44 horas semanais. Hoje eu não sei quantas eu trabalho, mas com certeza é muito, muito mais que isso. Então, eu acredito que o digital ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro digital. Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço daquilo que eu falei no início de se expor, né? Expor as suas crenças, contar a sua história. Porque assim, se tu não te expor, tu vai ser tipo uma bolachinha água e sal. Ninguém tá nem aí pra ti. Então, se tu não te posicionar, tu não tiver ali a tua visão de mundo,
tu vai ser só mais um no meio da multidão. Uma coisa que eu tenho, uma sugestão assim, ó. Qual é a rede... O que é o mais importante no marketing digital hoje? Que o pessoal tem dúvida às vezes. O principal é tu ter um site, que é o mais básico. Né? Hoje as pessoas dizem, não, mas é que o Instagram tá bombando mais, né? O TikTok tá bombando mais. Não, o principal é tu ter um site. Porque o site é a única coisa que tá sob teu domínio. A gente não sabe quanto tempo as redes sociais vão durar. A gente não sabe quanto tempo o Instagram vai durar. O Orkut, né? Quem viveu essa época e sabe que foi... Entregando a idade, né? Eu quero. Mas assim, a única coisa que tu tem domínio é sobre o teu site. Então, o teu site precisa estar muito bem alinhado. Porque o Google hoje é a ferramenta principal de busca. Daqui a pouco pode ser outra. Não sei, no ChatGPT tá chegando aí com os 2 pés na porta, né? Não sei, não sei. Tá vendo daqui a pouquinho. Agora, o que tu tem domínio, né? Onde é que tu pode ter tua base bem forte? É no teu site. Então, assim, às vezes é o mais básico, mais simples. Algumas pessoas nem dão muita bola pra isso hoje em dia, né? Porque tendo o teu Instagram bombado, tá show de bola. Cara, daqui a pouco o Instagram pode não deixar de existir, né? Ou mudar alguma coisa que pode prejudicar teu negócio, porque eles mudam o algoritmo muitas vezes, algumas vezes para priorizar quem bota mais dinheiro na plataforma. Então, a gente não tem domínio sobre isso. Né? O que a gente tem domínio é sobre o site. Então, no site, às vezes, é fundamental, e ainda principalmente para aquelas empresas que talvez não faça sentido estar presente digitalmente. Tem uma metalúrgica que fornece para a indústria, um B2B. Talvez não tenha sentido ter uma rede social, pelo menos com produção de conteúdo, mas um site ela é obrigada a ter. Até para ser encontrada por outros negócios, né? Então, eu acho que a base de tudo é sempre ter um site bem forte. Tu tinha comentado ali sobre pagar o preço, essas coisas. Eu percebo que muita gente tem medo, principalmente da crítica. O famoso hater, né? Porque assim, às vezes é um medo infundado, né? Porque assim... Quando tu chega no estágio de ter esse tipo de retorno dos haters, das pessoas te criticando, das pessoas te incomodando, significa que tu chegou num estágio diferente já, né? O que tu poderia falar pra galera aí com relação a esse medo, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tem, o medo da crítica? Eu acho assim, ó, no momento que tu começa a ter haters, é o primeiro indício que tu tá dando certo. Né, que tu tá criando uma comunidade. Porque uma comunidade no digital, ela só vai se criar quando tiver muitas pessoas. É como se fosse uma religião. As religiões, elas existem até hoje porque tem muitas pessoas que compartilham de uma crença em comum. Então, uma comunidade, um dos pilares de uma comunidade, por exemplo, dentro do Instagram, tipo um perfil ali com muitos seguidores, é porque as pessoas compartilham das mesmas crenças, das mesmas visões de mundo, dos mesmos objetivos. Então, assim, quando tu chega no momento de tu ter hater, nessa fase tu já vai ter pessoas que vão te defender. É sucesso já? É sucesso, porque assim, muitas vezes tu não vai nem precisar te estressar em lá responder, porque a tua própria comunidade, as pessoas que compartilham das mesmas crenças que tu, que estão te seguindo ali, que gostam de ti, elas vão lá e vão te defender. E às vezes ter hater é estratégia, né? Tem muita gente que cresce com base em... Eu, particularmente, eu não gosto muito desse tipo de estratégia, mas tem muita gente que cresce no digital com base em polêmica. Sim, cria uma polêmica lá. É horrível. Não vou citar nomes, mas tem muita gente que faz isso. A gente não recomenda, mas às vezes é estratégico. Tem pessoas que colocam algumas coisas sabendo que vai gerar uma polêmica absurda. E quando tu gera uma polêmica, tu gera engajamento e tu aparece para mais pessoas, né? Algumas o falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Tem gente que vive essa... Ô, Vini, nessa função de tráfego que tu faz o gerenciamento, a gente já passou aí 2 anos, né? 2 anos. Nesses 2 anos, cara, a gente teve vários momentos em que as coisas mudaram no meio do caminho. E a estratégia precisou mudar. E a gente precisa realizar a mudança, ao mesmo tempo precisa continuar gerando resultado. Como que é pra ti isso? Necessidade de mudança, realizar a mudança e mesmo assim administrar, gerar resultado. É muito bom. Porque assim, a mudança, ela é incômoda. Mas eu costumo gostar de mudança porque é uma oportunidade de fazer alguma coisa que eu nunca fiz. E é difícil, dá medo,
né? Mas o marketing, principalmente no digital, acontece todos os dias isso. Todos os dias muda alguma coisa nova. Então a gente tem que estar sempre nos cascos, né? Porque... Nos pés da petiça. Não, nos pés da petiça é no fim do dia, né? E a gente fica nos pés da petiça, mas... a gente tem que estar disposto a mudar e tem que ser uma mudança muito rápida. A gente não pode se apegar a um conceito. Sabe aquelas pessoas que, não, mas a gente sempre fez assim. Cara, esse cara, ele não pode ir pro digital nunca. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim... Tipo assim, eu nasci assim, eu vou ser assim pra sempre. Eu não sei quem é a Gabriela. É a síndrome... É um... Ah, tá. Esquece, é um não. dito, Eu achei que vocês iam conhecer. é um Esquece. dito É uma novela? A gente A novela, conhece né? de Chaves e Chapolin aqui. Você puxou a Gabriela. Tu não sabe nada de cultura brasileira mesmo. Não. Mas é tipo... Eu cresci assim, eu nasci Nasci assim, assim. Gabriela. Ali, ó. Pô, Isso, olha o homem culto que eu tenho sei, aí. cara. Ah, eu não peguei essa fase aí. Mas enfim, Eu conheço assim com continua aí. laranjas. Mas... É quase que Garota de Ipanema. Ah, tá. É tipo um MPB, assim. Isso. Ah, faltei essa aula, cara. Vininha, tu... Eu foquei no hip hop, no rap. Mas, assim, a gente não pode se apegar. Primeira coisa, a gente não pode se apegar. Não pode ficar, não, mas a gente... E insistir. Cara, não tá dando certo, a gente tem que parar, tem que mudar. Né? E por isso é importante de ter um histórico. Tipo, ó, olha só, começou a cair. Mudamos, continuou caindo. Mudamos, continuou caindo. Mudamos, melhorou. Boa, show de bola. Acertamos de novo. Depois e depois de um tempo, existe um fenômeno que é o seguinte: uma coisa que a gente parou de fazer porque parou de dar resultado, volta a dar. Então, por isso que todo gestor de tráfego, ele tem uma verbinha ali do orçamento dele para teste. Ele tem que sempre testar. Sempre testar. Ou ele vai testar um público, ou uma metodologia, ou um CTA, né? O CTA é o famigerado call to action, né? O botão que aparece ali quando tu tá olhando o teu Instagram, por exemplo, aparece um botãozinho embaixo da publicação, né? Que é para tu entrar em contato. Ou para acessar o site, enfim. Traduz aí, Vini, chamada pra ação. Chamada para ação é o que tu quer que o usuário, o teu futuro cliente faça quando ele vê a tua publicação. Isso é chamada para ação, né? Tu quer que ele agende um horário, tu quer que ele faça uma reserva, tu quer que ele converse contigo no WhatsApp, tu quer que ele acesse teu site, né? Isso é chamada para ação. Então, às vezes, até a chamada para ação muda o resultado de uma campanha, né? Porque se a gente tem, por exemplo, a gente tem lá um perfil de cliente para um determinado tipo de produto que ele gosta de ver, por exemplo, mais fotos no site. E aí, às vezes, eu converto muito mais o cara acessando o site, te mandando lead por lá, do que tu botando para ele reservar um horário na agenda para fazer uma visita, por exemplo. Ele não se sente nem confortável. Eu não sei o suficiente sobre esse produto, né? Mas isso vai tudo do teste, do entender o teu mercado, entender o teu negócio e testar em diversos cenários para depois começar a fazer a mudança, né? Por isso que assim, a gente bota ali uns 10% do orçamento, no máximo, né? O orçamento... Porque a gente tem que focar no que tá dando certo, né? Mas a gente não pode fechar os olhos pro que pode mudar pra frente. Tem um perfil de teste aqui sentado do meu lado. Direto a gente roda teste na tua conta, né? E eu fico te perguntando, meu, como é que tá? Como é que tá? Vai me avisando. Exatamente. Mas é isso aí. E a gente precisa testar com uma pessoa mais neutra no negócio. O Pedro tá fazendo barulho aqui pra me desconcentrar no programa. É que ele tá com fome e não chegou a pizza. Não, eles já comeram a pizza. Já comeram? Eles já Eu comeram senti a um pizza. cheiro uma hora, mas eu não quis olhar pra lá. Não, eles já comeram a pizza e agora estão fazendo barulho pra nos desconcentrar. Depois, faça um videozinho de vocês acompanhando pra gente botar na edição depois. Tá? Muito obrigado. Mas o teste, ele é sempre muito importante, porque as coisas mudam muito rápido. Então, às vezes, até acontecer a mudança, se tu tiver com essa rotina de testes bem feita, às vezes, quando a mudança é necessária, tu já sabe como resolver. Cara, eu já testei assim, dessa forma, deu certo, vamos mudar dessa forma, né? Então, tu aumenta a tua possibilidade de acerto. Muito bem. Aline, no nosso mundo de corretores, a gente percebe que os corretores têm muita resistência em estar no Instagram, no YouTube e em outras mídias. Muitos deles, eu vejo que não é nem só por vergonha, mas muitos não acreditam que tu consegue te promover ali no Instagram, principalmente, no sentido de obter resultado. O que tu diria para esses corretores? Sabe de nada, inocente.
Ó, gente, vamos pegar um exemplo, o Ricardo Martins. O cara vendeu, posso estar errado, acho que mais de 1 bilhão usando o TikTok, né? TikTok, que a gente tava falando que não é só pré-adolescente, adolescente que tá lá. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, assim, ó, independente do que a gente vende, se é um produto ou se é um serviço, a pessoa ela sempre vai comprar primeiro quem tá vendendo. Então, antes dela comprar o imóvel, ela precisa te comprar. E a rede social é uma forma de tu chegar em mais pessoas. E assim, eu sei que tu acredita muito nisso, que a venda é tu resolver o problema de alguém, certo? Certo. Então, às vezes, tu vai pegar na rede social uma pessoa que ela não tá no momento de compra. Então, por exemplo, hoje eu tô morando num lugar, mas eu não tô no momento agora querendo me mudar, ou seja lá aluguel, seja comprar um imóvel. Mas o Borto, ele tá lá criando conteúdo, né, diariamente, e ele cria conteúdo dizendo quais são os melhores bairros para morar para quem tem filhos pequenos, gosta de praticar atividade ao ar livre, quais são os melhores lugares para te morar, qual é o tipo de imóvel ideal de acordo com o teu perfil, é um garden, um apartamento, é uma casa. Então, assim, no momento que eu chegar no momento de compra, de quem que eu vou me lembrar? Eu vou lembrar daquela pessoa que gerou valor para mim, que me ensinou algo, que me inspirou. Então, assim, quem não está posicionado no digital está deixando dinheiro na mesa, né? Porque quem não é visto não é lembrado. E uma questão também, assim, ó, principalmente no caso do corretor de imóvel, do autônomo, né? Ele às vezes, ele tá trabalhando em alguma imobiliária que tem uma forte presença digital, mas ele também é uma empresa. Né? Ele também é um negócio, e esse negócio precisa ser visto. As pessoas compram de quem elas confiam, né? Então, gerar essa relação de confiança é muito importante, porque quando tu vai na visita, tu não vai na visita com a Multimob, por exemplo. Tu vai na visita com o corretor, tu vai na visita com o Rodrigo Bortoli. O Rodrigo Bortoli, às vezes, vai te dizer uma coisa que tu não queria ouvir. Às vezes, tu acha que teu imóvel vale 2 milhões e vale 1,5 milhão. Mas ela precisa... Por isso que ela precisa ter a confiança no Rodrigo Bortoli, não na marca que o Rodrigo Bortoli atua hoje, né? Então, por isso que precisa gerar essa relação de confiança, e o digital é uma ferramenta para isso, uma ferramenta muito forte para isso, né? Então, as pessoas precisam ter consciência de que, beleza, legal, eu estou numa imobiliária que investe bastante, que tem um posicionamento forte, mas eu preciso ter esse mesmo posicionamento forte também. E não é só conteúdo de venda, né? Conteúdo de venda é um percentual pequeno daquele conteúdo que tu vai produzir. Sim. Porque só passa por um funil, né? Que é o que eu estava falando antes. Nem todo mundo ali vai estar no momento de compra, mas o momento ela vai chegar. Então, eu sei que tem muita gente que acaba postando só conteúdo de venda. O conteúdo vira uma vitrine, né? Só foto e vídeo de imóvel. Não dá para ser assim. Porque ali tu tá atingindo um público único, que é o público que tá lá no fundo do funil pronto para comprar. Mas e todo o resto? Tu acaba deixando de fora. E eu queria, pegando esse gancho que a gente entrou aqui, fazer uma nova pergunta para vocês dois. E eu até falo lá na empresa, o Instagram, ele pode servir para te ganhar dinheiro ou para te não ganhar dinheiro, né? Mas tá aí uma baita oportunidade para todo mundo ganhar dinheiro de uma maneira mais rápida. Eu diria, o retorno do Instagram, ele é muito mais rápido que o Google, que outras mídias, vamos dizer assim, hoje, em termos de venda. A maior plataforma de vendas hoje, em termos de rede social, é a maior. De rede social é a melhor, né? E eu percebo que muitos corretores, hoje, eles não querem expor sua vida pessoal com sua vida profissional. E acabam, muitas vezes, fazendo 2 páginas. Uhum. Uma profissional e uma pessoal. O que vocês acham sobre isso? Quem começa? Posso começar. Assim, ó, eu, de modo geral, eu prefiro usar um perfil único, né? Porque, assim, hoje não existe a Aline do digital, do online e do offline. Eu sou uma pessoa única. Então, assim, o que pode acontecer, às vezes, da pessoa usar perfis separados? Já é difícil, hoje em dia, com a quantidade de trabalho que a gente tem ali, o operacional, já é difícil tu dar conta de um perfil. Vai acontecer em algum momento que um ou outro tu vai acabar deixando de lado.
Pode acontecer de tu deixar de postar a parte humana, né, a parte pessoal da tua vida e é só um recorte. Às vezes as pessoas têm medo da exposição. Imagina ali, tu posta, sei lá, 10 stories por dia. Nem precisa ser, sei lá, 10 stories de vídeo. Quanto que dá 10 stories de 15 segundos por dia num dia de 24 horas? Não dá nada. Quantos minutinhos dá? Então, às vezes as pessoas pensam, eu tenho que mostrar muito da minha vida. Não, é estrategicamente coisas que vão contribuir com o teu perfil. Então, por exemplo, pegar o exemplo do corretor de imóvel que tu falou. Se tu vai num restaurante legal, por exemplo, ou tu vai fazer uma viagem, é interessante tu postar isso, porque se tu tá conseguindo ter experiências na tua vida, significa que tu é uma pessoa de sucesso, que tu conseguiu tá vivendo aquelas experiências. Então, tem coisas que é interessante mostrar. Por exemplo, um valor teu muito forte é a família. Por que não mostrar trechos, sei lá, uma foto, um momento com a tua família? Se é um valor forte teu, muita gente pode se conectar contigo por aquele pedaço da tua vida pessoal que tu vai colocar ali. Então, eu, particularmente, eu não gosto muito de separar o perfil por esses motivos. E também porque, às vezes, no teu perfil pessoal, pode ser que muita gente que te conhece ali, é teu amigo, foi teu colega, sei lá, da faculdade, pode não ser um cliente teu, mas indicar para outras pessoas. Então, geralmente, o nosso perfil pessoal ele já tem um volume maior de pessoas. Aí, tu começar um perfil do zero, um pedacinho só daquelas pessoas, tua família vai te seguir no perfil pessoal, mas todo o resto vai ficar de fora. Então, tu acaba, às vezes, perdendo o negócio também, porque tu tá usando 2 perfis diferentes. Então, assim, em raros casos, eu concordo, assim, que a melhor forma é ter perfis separados. A não ser que tu, sei lá, tu é solteiro e gosta de postar um monte de coisa em festa, enfim, mas hoje tem formas de tu dar uma desviada nisso. Hoje tu consegue postar no feed só para os melhores amigos. Antes era só nos stories. Fui numa festa, lá tô tomando uma cerveja, não quero que todo mundo veja. Coloca só para os melhores amigos aí. E mantém um perfil único. É a minha opinião. E também porque assim, ó, as pessoas, elas estão nas redes sociais para socializarem, né? Elas não estão para comprar. Elas acabam comprando. Mas não a gente não abre o Instagram o dia inteiro, porque... tô a fim de comprar. O que estão me oferecendo hoje, né? O que tem, né, na vitrine? Não é para isso. A gente olha para ver os nossos amigos, ver a experiência que as pessoas têm, os lugares que elas viajam. Isso é legal na rede social. Então, por isso que isso que ele comentou de um deles acaba sendo abandonado, porque daí um deles tu acaba postando só imóveis, né? Ou vídeos relacionados ao conteúdo imobiliário. Mas e a parte humana, né? As pessoas compram de pessoas, elas preferem comprar de pessoas do que de marcas. Por isso que hoje tem aquele movimento que muita marca cria o seu bonequinho 3D, né? Eles criam porque as pessoas não querem ver uma marca vendendo para elas querem ver uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa falsa, né? Antes tinha os garotos propaganda, tinha lá o cara da Bombril, né? Que todo mundo conhecia o cara da Bombril, né? Hoje em dia é difícil uma marca associar um ator, né? Ou alguém que faça propaganda. Ou eles usam muito influenciador, né? As marcas que não conseguem humanizar, porque é caro pra caramba. Caro e também por quanto tempo tu consegue vincular aquela pessoa à tua marca, né? E o risco disso também, porque daqui a pouco a pessoa faz alguma coisa ruim, né? E aí tua marca acaba sendo associada. Então, se criou os bonequinhos 3D, que é pra dar essa sensação de pessoalização, né? E conectar melhor com o teu público. E ainda assim tu conseguir vender, porque as pessoas preferem interagir com pessoas, elas não gostam de interagir com robô, elas não gostam de interagir com marcas. Muito bem, Vini. Muito bem, Aline. Tu anda fazendo aí algumas mentorias que eu sei e vai lançar um produto agora. Produto digital. Totalmente alinhado com isso que a gente tá falando. Então eu queria que tu desse a oportunidade da gente saber um pouquinho mais aí sobre esse produto que tu tá lançando, como que ajuda as pessoas a ter esse desenvolvimento em rede social e também o teu trabalho de mentoria. Como é que é? Certo. Bom, é muito bom, isso eu sei. Esse curso, Estamos curiosos. né, em primeira mão aqui. Tem voucher? Tem voucher. Depois eu passo para vocês do off. O curso, o nome do curso vai ser Conteúdos que Colam. Né? E por que eu pensei nesse nome? Eu modelei do livro Ideias que Colam, que ele explica por que algumas ideias colam e outras não. Então, lá dentro, falando assim de forma bem resumida, o meu método, ele vai começar com a pessoa identificando qual que é o perfil dela de comunicadora, porque eu sei que isso é uma coisa que
trava muito as pessoas quando elas vão começar a criar conteúdo, porque assim, cada pessoa ela tem trazendo isso vindo do RH, né? Como o Steve Jobs falou uma vez, não foi exatamente com essas palavras, mas que pontos do passado se conectam com pontos do futuro. Então, usando esse know-how de gestão de pessoas, vai ter um teste para a pessoa identificar qual é o perfil dela de comunicador. A partir disso, ela vai ter um direcionamento de que tipo de conteúdo ela vai ter que criar para crescer, para engajar e para vender dentro do Instagram. E dentro de cada uma dessas categorias, quais são as técnicas que ela precisa utilizar. Então, assim, vai estar tudo super mastigado para ela ali, com exemplos. Então, eu quero crescer, eu tenho essa característica de comunicador. O que eu vou criar e que exemplos eu tenho para criar. E aí, quinzenalmente, mentorias de tira dúvida. E aí, eu tenho as mentorias também que tu tinha comentado. As mentorias eu tenho hoje 2 categorias. Mentoria para quem é produtor de conteúdo, então eu tô com dificuldade de produzir conteúdo no Instagram, tô meio perdido. E eu também tenho mentoria para quem quer ser um infoprodutor. O que é um infoproduto? Um infoproduto é qualquer tipo de produto de informação, né, que ele é vendido no digital. Então pode ser mentorias, consultorias, cursos, imersões, workshops, enfim, qualquer tipo de produto de informação vendido no digital. Então, também eu faço mentoria para quem quer fazer essa concepção do produto, né? Pensar no produto, que tipo de problema que ela resolve, empacotar ele e botar no mercado. Basicamente, é isso aí. E tu não tá disponível. É Pô, só mas ela. O Vini eu vou levar para mim. Mas eu queria saber como é que faz essa parceria. Porque, às vezes, o pessoal espera muito uma receita de bolo, né? Não existe. E não existe, mas tu dá esse caminho... Mas tem um mapa. Exato. Existe um mapa. Exato. Tipo assim, cara, isso aqui já foi testado, já deu certo, né? E aí é muito mais fácil e dá segurança para quem quer começar, né? Saúde. Desculpa. Porque assim, ó... O senhor está desculpado. Muita gente não começa porque se trava no começo. E isso foi uma coisa que eu identifiquei, porque eu passei por isso no início. E daí, eu não entendia, tipo assim, eu não tenho a mesma forma de comunicar do que aquela pessoa que eu me inspiro. Né? Eu tenho conhecimento, mas como é que eu vou empacotar isso? Como é que eu vou colocar isso no mundo? Tendo como base a minha autenticidade. Porque a autenticidade é outra coisa que as pessoas perguntam. Mas como é que eu vou ser autêntico? Vai perguntar isso pra mim? Tu tem que saber como é que tu é. O que tu gosta, qual é o teu jeito. Porque às vezes as pessoas abrem o story pra gravar e elas viram outras pessoas. Começam a falar você. Por exemplo, né, a pessoa às vezes que fala tu o tempo todo, daqui a pouco ela abre um stories. Você sabias? Então, assim, às vezes a pessoa começa a interpretar um personagem que é quase como colocar uma máscara e agora eu sou o influencer, né? E aí isso torna difícil, né? Porque dois esforços que estão sendo feitos, né? Um para produzir o conteúdo, outro para interpretar aquele personagem e não fica autêntico, né? Então, aquela história do seja você mesmo é sensacional, é importantíssimo. A gente tem que ser a gente mesmo. A gente só vai ter sucesso aceitando aquilo que a gente é e como que a forma que eu sou pode dar um melhor resultado para mim e para as pessoas e eu posso entregar conteúdo para as pessoas, né? E muita gente pergunta às vezes assim, o mercado está saturado? O mercado digital está saturado? O mercado digital ele está saturado para profissional meia boca, né? Para profissional que tá na média. Mas, tipo assim, se tu tem um serviço ou um produto bom e tu bota ali no teu conteúdo a tua autenticidade, não existe mercado saturado. Porque ninguém vai ser igual tu. Ninguém tem a mesma história que tu. É a tua história que te torna única. É isso que as pessoas precisam entender. Que daí volta lá na pergunta do começo. Como é que faz para as pessoas se conectarem? É a tua história. E isso ninguém vai ter igual. A gente tem o quê? 200 milhões de pessoas no Brasil? Por 202, por aí. Por aí. Às vezes 50 mil pessoas têm a mesma história que tu. E 50 mil pessoas já é gente pra caramba. A mesma história não, se identificam com a tua história, né? Passaram por coisas semelhantes. E passaram por coisas semelhantes, gostam do que tu tem a oferecer, né? E já é gente pra caramba e não é nada comparado ao que a gente tem, né? Então sempre tem gente interessada e sempre tem gente que eu não digo nem interessada, mas tu consegue agregar para muito mais gente que tu tem ideia, às vezes. Tem um autor, agora eu não lembro do nome dele, que ele fala, né? Tudo que tu precisa é ter 1000 fãs fiéis.
Então, tu imagina, tu tem um produto ali de R$1.000, tu tem 1.000 fãs fiéis, que perto desse tamanho que é o Brasil, tu tem 1 milhão. E a gente tá falando de Brasil, né? E a gente tá falando de Brasil, que tem muita, muita, muita gente. E aí a gente pode começar a expandir também. Tem vários, por exemplo, países falantes de língua portuguesa no mundo, né? E se tu começa, e dependendo do que tu consegue entregar para as pessoas às vezes não se importam de ler uma legenda para acompanhar o teu conteúdo. Então daqui a pouco tu tá falando aí a nível mundo, né? Então saber que tu consegue ter esse alcance e tu só consegue ter ele quando tu tiver autenticidade, quando tu tiver verdade naquilo que tu tá falando. É isso. Aline, e no teu dia a dia, assim, quando tu vai postar conteúdo, assim, acontece contigo também, às vezes, de travar, tipo, não sei o que eu vou postar, dá aquele bug, assim, e aí o que tu faz? O de não saber, não. O que acontece bastante, assim, é aquela coisa assim, não tô gostando, tipo assim, não tô me gostando na câmera, ou não tô gostando da minha voz. Às vezes a gente demora a acostumar com a nossa voz na câmera. Isso é uma coisa que acontece com muita gente. Mas a falta de ideia já é uma coisa que, assim, pra mim tá superado há bastante tempo, assim. Até como tu levantou essa bola, e talvez seja a dificuldade de muita gente, né? Que é a ideia de conteúdo. Assim, tem várias formas de tu ter ideias infinitas de conteúdo. Então, por exemplo... Uma coisa que eu sempre indico a pessoa fazer, tu vai começar a produzir conteúdo no Instagram. Então, tu tem aquele nicho que tu vai falar. Quais são as 3 pessoas que são referência hoje nessa área? Então, tu vai pegar o perfil dessas pessoas. Eu oriento fazer isso pelo desktop, né? Pegar ali o Instagram pelo computador. Tu vai olhar quais foram os posts dessas pessoas que tiveram mais engajamento. Então, quando tu tá acessando o Instagram de uma pessoa pelo computador, tu passa o mouse em cima da publicação, tu consegue ver quantas curtidas e quantos comentários tiveram. Então, tu vai olhar lá o perfil de uma pessoa que é referência na tua área e tu vai identificar que, sei lá, 80% das publicações tem 100 curtidas, mas teve uma aqui que teve 500. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai observar o que essa pessoa abordou nesse conteúdo, qual foi o tema desse conteúdo. Uma coisa que eu observo muito é comentário, né? Comentário nos conteúdos, principalmente nesses que se destacaram, o que as pessoas estão com dúvida ainda. Em lives também dessas pessoas. Então, na live é um momento de tu pegar muita ideia de conteúdo. Porque a pessoa tá ali falando e tem o pessoal que ou não tá entendendo o que a pessoa tá falando, ou ela tá com dúvida de alguma coisa que a pessoa não falou. Então, a demanda já vem da própria audiência. Já vem direto da fonte o que tu vai postar. Outra forma que é muito boa de ideia de conteúdo é YouTube. Então, por exemplo, tu vai botar lá a tua área. Então, por exemplo, tu trabalha no mercado imobiliário, tu não vai falar só de venda de imóvel. Por exemplo, tu vai falar de decoração. Então, tu bota lá no Google ou no YouTube, decoração para. As primeiras respostas que vão aparecer lá são geralmente os termos mais buscados. Então, ali já vem um monte de ideia de conteúdo. Então, sei lá, decoração para living. Então, tu pode pensar, dependendo, eu vendo imóvel, não é alto padrão, vendo um ticket um pouco mais baixo. Então, ideias de decoração gastando pouco. Ou trabalha com alto padrão. Inspirações de decoração para living de alto padrão. Então, tu já pega das próprias pessoas, né, o que as pessoas estão buscando para tu criar conteúdo para o teu Instagram. Outra forma, tem uma plataforma que chama Answer the Public, que ela é uma plataforma paga, porém, 3 pesquisas por dia tu consegue fazer de forma gratuita. Então, tu vai lá, tu vai abrir essa plataforma, tu vai colocar lá que tu muda para Brasil, português, e aí tu vai botar um termo que as pessoas pesquisam. Então, por exemplo, vamos pegar a ideia da decoração de imóvel. Tu vai dar o ok e ele vai buscar quais são os termos mais buscados no Google referente àquele termo. Então, vai vir um infinito de ideias de conteúdo para te produzir. Além desses, o que mais que eu poderia dar de fonte de conteúdo? YouTube também observo muito. Então, eu vou lá no YouTube, eu pesquiso pelo nicho, eu vejo quais são os vídeos que tiveram mais visualização.
Então, os vídeos que têm visualização, o tema já é uma ideia de conteúdo. E os comentários também. Então, eu sempre observo muito o que as pessoas estão falando. Sempre, sempre. Porque, assim, ali tu pega a ponta solta. Porque além de tu saber o que tu tem que falar, porque se um grande produtor de conteúdo ele tá falando sobre aquele assunto, é porque ele sabe que aquele assunto é um assunto relevante para a audiência. Agora, se tu vê o que as pessoas estão saindo com dúvida, tu pega as pontas soltas e aí tu começa a te destacar. Tu começa a atacar no ponto fraco da tua concorrência. Então, essas são algumas formas de tu buscar a ideia de conteúdo quando tu tá começando. E conforme tu vai criando conteúdo e tu vai ganhando audiência, a tua própria audiência vai começar a retroalimentar e te trazer dúvidas. Então, tu vai abrir uma caixinha de pergunta, as pessoas vão te perguntar, então aí a roda começa a girar de forma mais fácil. Mas no início é importante usar esses mecanismos porque a gente não tem base de dados para entender. E uma dúvida assim, ó. Tu tá atuando com um cliente hoje, tá? Em que momento que tu identificou assim, chegamos no ponto? É isso? É esse o objetivo que a gente queria chegar? Um é vendas, né? Porque a gente cria conteúdo para vender, então dinheiro no bolso é uma métrica. E falando de marca, é a reação das pessoas diante do conteúdo, né? A gente tem... Eu não vou entrar muito a fundo em métricas aqui, porque é um assunto extenso. Mas, por exemplo, tu postar um conteúdo no teu Instagram que ele tem o objetivo de relacionamento. Então, quando a gente publica um conteúdo no Instagram e o objetivo é relacionamento, ou seja, tu te envolver com a tua audiência, a gente busca muito comentário. Então, se tu publica um conteúdo que teu objetivo era relacionamento e as pessoas não comentam, as pessoas não curtem, alguma coisa tá errada ali. Então, tu não conseguiu ainda atingir ali o emocional da pessoa, tu não conseguiu te conectar com ela. Então, eu costumo medir bastante essas duas coisas, né? O faturamento e o senso ali de comunidade, né? O relacionamento ali nas redes sociais com aquela pessoa ou com aquela marca. Ô Vini, a gente tava falando ali, mais lá no, não sei em que momento do podcast, com relação a... O assunto ele fugiu um pouco ali, eu queria voltar para ele porque eu acho que é importante tu nos ajudar nisso aí. Principalmente para quem tá nos assistindo. Tu falou ali com relação à comunicação do marketing com a ponta, com quem tá lá vendendo, fazendo o negócio mesmo. Tem várias pessoas de ramos diferentes, né, que tem esse relacionamento ou não tem. E eu queria que tu falasse pra galera que tá nos assistindo que tipo de dicas que tu poderia dar para que isso aconteça na empresa, para que esses resultados sejam alavancados, para que exista mais essa integração para quem está lá no salão de vendas e quem está, né, no marketing ali gerando as leads. Quem conhece o cliente é o comercial. Esse é o ponto base assim, para o marketing, né? Porque o marketing, por definição, ele estuda mercado, né? Ele estuda movimento de mercado. Mas o marketing não está na rua. O marketing não está na rua atendendo o cliente, não está atendendo ligação, não está fazendo visita, não está estudando os produtos, né? Na força que, no caso de imobiliário, um corretor faz. Então, a primeira coisa é essa. O marketing ele sabe apertar botão e sabe criar estratégia, né? Se eu fizer uma campanha sem estratégia, ela não vai me dar resultado, né? Então, como é que eu monto a estratégia? Eu tenho que saber o seguinte, cara, eu tenho conhecimento hoje de como funciona a plataforma X para veicular uma campanha. O corretor, ele sabe quem é o cliente que está vendendo, ele sabe quem é o cliente que está comprando. Quando ele vai na visita... Às vezes é muito comum, assim, a gente vai montar uma campanha com algum corretor, e aí eu pergunto para ele, cara, quem é os clientes que estão indo nesse imóvel? Ah, eles são assim, assim, assado, faixa etária tal... vem de tal lugar, eles têm tais comportamentos, porque as pessoas sempre estão numa bolha, né? Então, se tu pega uma pessoa de uma bolha específica, é muito provável que tu consiga vender aquele mesmo produto para várias pessoas daquela mesma bolha, né? Porque que tem comportamentos similares, e aí se confunde muito um pouco a área que a linha atua mais forte, que é a área de entendimento, de entender o comportamento das pessoas, do que elas gostam de ver, do que elas não gostam. Então, a comunicação é fundamental porque, assim, a gente entende da estratégia ali no marketing, mas a gente só consegue montar uma estratégia bem feita quando a gente tem uma comunicação forte com o comercial.
Porque senão a gente fica fechadinho ali na nossa sala, achando que a gente sabe tudo, porque a gente sabe clicar três passos ali na meta e publica uma campanha, a gente é bom, né? Não, né? Porque se eu não souber para quem eu tô vendendo e só sabe quem compraria, quem tá na rua, quem tá atendendo o cliente, quem tá fazendo agenciamento, né? Seja na área que for, né? O comercial sempre sabe para quem. Por isso que às vezes muitos profissionais que são da área comercial, quando eles começam a aprender tráfego, eles têm resultados muito bons, porque eles aliam as duas situações. O conhecimento do tráfego com o conhecimento de cliente que eles têm, né? Então, acho que por isso que a comunicação é importante, para a gente expandir o alcance do marketing além dessa linha para o mercado. Mais alguma dúvida? Sim. Consegui responder? Com certeza. Então, essa aí foi R$15. Vem mais perguntas por aí, tá? E é para ti, Vini. A gente sabe que hoje a gente tem diversas formas de vender produtos e serviços no mundo digital. Mas eu percebo que tem muitos corretores que se sentem perdidos. Eles não sabem como dar o primeiro passo para começar a se promover e colocar seus produtos na vitrine. Quais dicas tu daria para essas, não só corretores, as pessoas em geral? Quais dicas você daria para que eles começassem a se posicionar melhor e ter mais resultado no mundo digital? A primeira é começar a se perguntar mais, né? Assim, conhecer teu produto, né? É fundamental. Tu tem que conhecer o teu produto. Tu tem que saber detalhes para quem aquele produto serve, para quem aquele produto não serve. Quando a gente está falando do digital, a gente consegue fazer uma coisa que antes era muito difícil, né? Quando a gente tinha as mídias offline, que era tu atingir um público-alvo bem segmentado. Então, tu conhecendo teu produto, sabe, por exemplo, assim, vamos pegar o mercado imobiliário. Cara, é um apartamento espaçoso, mas o condomínio não tem infraestrutura, né? Então, o que hoje o Vinícius, que já conversou com vários corretores, sabe? Cara, não serve para quem tem filho pequeno, né? Quem tem filho pequeno gosta de ter uma infra ali para criança descer, brincar e etc, se desenvolver na área comum. Então, isso o corretor precisa ter noção também, né? Quando a gente fala de corretor, mas pegando qualquer outro nicho, o cara vende carro, ele tem um carro esportivo, ele não vai vender para quem tem uma família grande, por exemplo, né? Ou até pode vender se for um cara que tem, né, tem uma SUV ali, às vezes, para a família, e depois tem um carro esportivo. Mas é essa noção que tu tem que ter. Por exemplo, vou vender um produto na região X. Quem é que iria para aquela região? O cara que mora na região Y, por exemplo, no mercado imobiliário, ele iria para lá? Se ele não iria para lá, não vale a pena tu anunciar para aquela região ali, né? Então, a primeira coisa é conhecer o produto. A segunda coisa é observar o teu próprio comportamento em rede social. Quando tu tá navegando, o que te chama a atenção? O que é mais relevante? Quando tu vai numa visita com o cliente, o que eles querem olhar primeiro? O que eles te perguntam mais sobre aquilo? Né? Então, se fazendo essas perguntas, tu consegue montar a estratégia, né? De direcionamento de público, o que tem que ter no teu criativo. Criativo é a imagem, né? Ou o vídeo que aparece na rede social e o texto também, que o pessoal chama de copy. O que é relevante estar ali? Né? O que vai fazer o olho do teu futuro cliente brilhar para tu alcançar um público melhor, né? Para daqui a pouco tu anuncia super bem. Às vezes o pessoal confunde que se tu vai criar uma campanha e tu cria um público que tem 500 mil pessoas em Porto Alegre, nossa, vou atingir 500 mil pessoas, legal. Não vai. Porque aquilo ali é um tamanho estimado. E aí a gente está entrando numa parte um pouco mais técnica, que eu não sei se era o objetivo da pergunta. Mas assim, o que tu consegue atingir daquele 500 mil? Por exemplo, tem um estádio lotado. Né? O estádio lotado tem ali 50, 60 mil pessoas. E tu tem que atingir o público da Superior Norte. Adianta tu anunciar para o estádio inteiro? Porque tu não vai atingir o estádio inteiro. Nenhuma campanha atingir público total. Então, daqui a pouco tu pega a inferior leste do estádio. Quanto mais tu afunilar para apontar para aquele público que tem interesse no que tu quer, mais fácil de ter resultado. Então, por isso, conhecer o produto, porque daí, conhecendo o produto, tu sabe quem é que vai ter interesse, né, para melhorar o teu grau de conversão. Então é isso, é conhecer o produto e conhecer as pessoas, para quem serve aquele produto ali.
ou aquele serviço. Pode seguir aí, Combate. Pode seguir? Então agora eu vou fazer a pergunta de milhões. De milhões? De milhões. Line, qual é o maior desafio? Ser mentor de negócios digitais ou ser a noiva do Tony? Por essa ela não esperava. Qual foi a pergunta? Se era mais fácil ou mais difícil? Ser mentora de negócios digitais. O maior desafio, ser mentora de negócios digitais ou ser noiva do Tony? Ser mentora porque ele me ama, né? Ah, Viu? não era o que eu esperava. Não era o que eu esperava também. Ah, eu fiquei decepcionado. Eu demorei horas pra Expectativas pensar foram nessa... quebradas. Puxa Expectativas. vida, cara. Eu queria dar audiência aqui, não deu certo. Que a gente tentou viralizar e não rolou. Não deu certo. Posso continuar? Tá, agora me paga, porque eu sabia que ela ia responder isso aí. Teve aposta? Ah, não. Não foi. Eu acho que ele disse, tu responda isso, Aline, que ele vai te perguntar. Não, isso Pior que eu não que sabia, foi, ele isso não foi, mostrou nada isso das foi perguntas. terrível pra hoje, porque a gente sempre prepara o episódio com vocês, né? A gente sempre planeja, senta, cara, que rumo a gente vai tomar? E dessa vez a gente ficou deixado de fora, né? E a gente ficou, meu Foi Deus, muito estranho. eles estão tramando contra a gente, né? A gente ficou com aquele medo, assim. Bem assim. Por Vai, essa tu não esperava. Por né? essa eu não E esperava. assim, ó, vocês não sabem como vocês fizeram falta pra gente criar aqui a conversa com Se vocês. batemos muito, foram muitos cafés. Nossa senhora, cara, que medo. Porque assim, ó, pessoal, eles nos dão muita segurança. É muito bom poder contar com vocês dois e, me sinto muito mais seguro. De verdade. Coisa boa. Mas também é muito mais seguro ficar lá, assistindo, né? Ah, isso é A gente, verdade. a gente ficar aqui, assim, tira da nossa zona de conforto, né? Porque é muito bom tu preparar conteúdo pros outros, né? É quando tu tem que produzir o conteúdo e tu... Não, só um pouquinho, peraí. Não é o que eu faço, né? Mas é legal. E, Vini, quais são os diferenciais que tu busca mostrar na comunicação da Multimob? Para que ela Eu se acho- torne diferente. Assim, ó, uma coisa que a Multimob sempre foi, e isso desde antes de eu chegar, ela foi pioneira em muitas coisas, né? Ela começou a trabalhar com vídeos para vender imóveis, começou a usar drone, começou a anunciar em redes sociais. E o nosso desafio ali, e por isso que eu comentei mais cedo sobre ter mais liberdade, é justamente isso. Cara, e qual o próximo passo? A gente não... uma coisa que eu gosto bastante, assim, e que todo esse background, assim, essa história com a imobiliária me ajudou, é por conhecer há muito tempo o negócio que a gente está atuando. E nesse negócio, o que eu posso fazer diferente, né? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso fazer com que as pessoas enxerguem a Multimob como não somente uma grande empresa, porque isso já estava consolidado, né? Mas uma empresa que, cara, olha só, eu vou anunciar teu imóvel melhor porque eu sei fazer, porque eu sei anunciar, porque eu sei criar conteúdo, porque os vídeos que os meus meninos fazem, ninguém faz. O tráfego que os meus meninos fazem, ninguém faz. A gente é muito bom nisso. Então, assim, ó, atingimos a excelência. A gente é excelente nisso aqui. Mas o que a gente pode fazer melhor? Né? E aí é aquela busca. Vamos testar coisas diferentes, a gente vai testar redes sociais diferentes, a gente vai testar até ações offline. Porque ainda existem eventos, existem coisas que a gente procura fazer. Tem coisas que a gente não pode falar aqui, né? Porque o marketing, ele tá muito ligado à estratégia da empresa, né? Com a diretoria. Então, tem muitas coisas que o marketing faz pelo crescimento da empresa é invisível, não aparece, né? Mas são alicerces que servem de base para coisas grandiosas e que, obviamente, por estratégia de negócio, tem que ficar só entre marketing e diretoria, né? Mas essa é por isso que eu comentei mais cedo, por isso que o marketing precisa estar inserido no negócio, porque às vezes alguma coisa que não tem muito a ver com um anúncio, com rede social, com campanha, serve de base para a gente construir esse foguete. Vai muito além do gerenciador de anúncio do Photoshop, Muito né? além, muito Muito além. quilômetros. Ô, Combate, tu viu que
Passou voando já o... Não, eu começar a cortar perguntas aqui. Não, já tem que cortar, porque Tem que já cortar. estamos vi. no final. Eu ia falar Eu com- nem vi. Já foi uma garrafa de vinho E 2 nossa, horas. e uma prosa fantástica, caralho. Opa, corta essa palavra. Desculpa. Corta quando o Tony fala caralho, por favor. Estamos na finaleira aqui, mas posso fazer mais? Tu quer fazer tu agora? Como é que vai ser? Vai lá, segue o baile. Aline, recentemente tu esteve em BH, né? Num grande evento digital, se não o maior do Brasil. Queria que tu nos contasse, assim, o que tu viu lá que mais te impressionou e se alguma coisa lá te impactou bastante, assim, que tu levou pra tua vida. São muitas coisas, né? É difícil resumir, assim, numa coisa só que, sei lá, que me chamou a atenção, que eu vou levar pra vida. Assim, uma coisa que eu achei bem interessante é que esse ano eles focaram muito na Creator Economy, né? Que é tudo que envolve a produção, né, e comercialização de conteúdo, né? Muito focado em produtores. Ano passado foi, só que esse ano eu senti assim que foi mais forte. E assim, do que eu vou levar para a vida, assim, uma coisa que para mim foi muito legal, muito emocionante foi poder ter visto pessoalmente o Gary Vee, né, que ele é a maior referência de marketing de conteúdo talvez do mundo. E teve uma questão assim específica que a gente até falou lá no evento, que foi uma frase que o Ícaro de Carvalho colocou na palestra dele, e que a gente teve a oportunidade de encontrar ele no outro dia, e eu falei para ele, olha, quase não tive base para tampar minhas olheiras, porque eu não conseguia dormir depois daquela chinelada que eu tomei lá na palestra. Ele botou uma frase que o perfeccionismo é uma desculpa dos covardes. E eu coloco aqui essa vulnerabilidade minha, que é algo que já foi pior, mas ainda tem muito a desenvolver. E é importante trazer isso aqui, porque eu sei que isso é uma coisa que trava muita gente a começar. Né? Para mim foi, desde lá do começo, desde a época da CLT, era algo que me atrapalhava. E assim, ó, a gente não recupera o tempo que passou. E tem muitas coisas, tipo assim, hoje gravar stories pra mim é de boa, eu gravo. Só que quando tu tem a coragem de fazer alguma coisa pela primeira vez ali, que é importante, e tu percebe que não era tudo aquilo. E aí tu fica com aquele arrependimento, cara, por que eu não fiz isso antes? Era só isso. E o tempo tu não recupera mais. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Apesar de parecer simples, me marcou muito, porque tu ouvir isso de uma pessoa com tanta relevância quanto ele impacta, né? Ele é gigante hoje. E conversando com ele, ele disse que até hoje, né, todo mundo precisa lidar com seu medo de julgamento. Eu não sei exatamente os dados, mas uma vez eu vi uma pesquisa que o medo do julgamento, ele estava quase que superando o medo da morte nas pessoas. Tipo assim, quais são os maiores medos do ser humano. Então, fazer, mesmo com medo, isso eu tô falando para quem tá ouvindo, eu tô falando para mim também, né? Porque esse homem que está aqui, né, vê diariamente, sabe, ele me fala muito, mas apesar de ser algo que eu ainda preciso trabalhar muito, é algo que eu posso deixar aqui para quem tá ouvindo. Faz mesmo com medo, porque depois que tu fizer, tu vai perceber que poderia ter feito antes e tu não vai voltar no tempo. Se fala muito sobre aquela... É quase como aquela frase, né? Do feito ser melhor que o perfeito, né? E às vezes por medo do flop, né? A pessoa fala muito em flop na rede social, assim. Pelo medo de aquilo que tu fez não dar resultado, não dar certo, tu acaba não fazendo nada. E aí, às vezes, tu perde a chance de acertar, né? Eu acho que é o Wayne Gretzky, que fala que ele erra 100% das chances que ele não tentou, né? Então, é mais ou menos sobre isso, assim, né? Sobre tentar, se errar, cara, é aprendizado.
A pior das hipóteses, tu tem um aprendizado e tu vai para a próxima mais forte. E até aquilo mesmo que a gente tava falando mais cedo sobre a importância da quantidade, né? Tu tá te enrolando ali pra começar, sendo que tu vai precisar fazer muitas vezes aquela coisa pra te ficar bom. E aí passa um dia, passa mais um dia, passa mais um dia, tu não fez. E mais longe tu tá de chegar ali no nível que tu quer alcançar. Sim, o Toniel comentou mais cedo, né, da frase do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores da história e ele treina todos os dias. Então, assim, ó, ele já sabe jogar bola. Mas ele sabe que se ele não continuar treinando, se ele não continuar fazendo, ele não vai continuar sendo o melhor jogador, né? Então, e ele é o exemplo que o esforço vence o talento, né? Porque ele não é o cara mais talentoso do mundo, só que eu acho que ninguém vence ele em nível de esforço. Mentalidade. Cara, ele é obcecado em melhorar todos os dias. Isso aí ganha do talento, né? O esforço, ele sempre vai ganhar do talento. E assim, dupla, a gente tá chegando ao final aqui do episódio, a gente tem aquela perguntinha que já virou um clássico também, né? Primeiras damas. Meu amor. Não, Aline. Não posso agora. Agora é uma conversa pro podcast. Se passaram 30, 40 anos a partir de hoje. Eu quero que tu me responda assim, ó, tu tá ali conversando com alguém, falando sobre a tua vida, eu falando contigo, a gente velhinho já, 60, 70 anos, e o que tu gostaria de ouvir de mim para ter certeza assim, ó, a minha vida valeu a pena? Pergunta profunda essa. Que tudo que a gente planejou hoje, a gente conseguiu alcançar e cada vez mais unidos. Nossa, coisa linda. Eu fiquei constrangido agora. O que tu vai responder agora, Vini? Vocês querem que a gente saia? Ô, Vini, imagina tu tá com a Fernanda daqui a 30 anos, 40 anos, e ela tá falando, pai, tu foi assim, tu foi assado. O que tu gostaria de ouvir da tua filha pra ter certeza assim, eu vivi a vida que eu gostaria de ter vivido? É engraçado, a gente tá falando sobre isso nesse momento. Eu tenho uma filha hoje ela tem 14 anos, Fernanda. E quando ela viu eu postando sobre eu estar nos bastidores do podcast, ela ficou muito feliz com aquilo. Ela, pá, que legal, pai, que tu tá ali. E eu falei, não, Fê, mas eu não tô participando, eu só tô ajudando. Ela, não, mas eu achei isso muito legal. E aquilo me encheu de uma forma assim, cara, tipo assim, a Fernanda tem orgulho do que eu faço, ela tem orgulho do que eu sou, né? E eu acho que se eu chegar daqui 30, 40 anos e ela poder dizer, ela poder dizer que eu ajudei ela a ser a pessoa mais feliz que ela pode ser, eu acho que isso aí é o que faz tudo valer a pena. Eu não espero nada da Fernanda, eu só espero que ela seja feliz. Então, se ela reconhecer que eu ajudei ela a ser feliz, pra mim vale tudo. Que homem. Como não se apaixonar por esse homem? Muito bem. Minha última pergunta, para depois a gente ir para os encerramentos finais com meu grande amigo e sócio Tony. Queria perguntar para vocês dois também a clássica. Se nesse momento, vocês imaginem para essa câmera aqui, ó, que agora vocês têm a oportunidade de falar para o mundo inteiro. Que mensagem vocês diriam, vinda de vocês, que vocês falariam para essa galera? Posso usar uma frase que não é minha, mas norteia a minha vida? Que tá até escrita lá na parede do marketing até hoje que eu deixei lá marcado e o pessoal não apagou. É uma frase de Santa Teresa d'Ávila que diz: é justo que muito custe o que muito vale. Então, essa frase assim me norteia todos os dias, né? Todas as vezes que parece que tá difícil demais, tá pesado demais, que eu preciso abdicar às vezes de momentos com ele, que no final de semana eu tô trabalhando, né? De momentos que eu
queria estar fazendo outra coisa, mas eu preciso fazer aquilo, que eu tenho que estudar, que eu preciso enfrentar os meus medos. Então, eu sempre lembro dessa frase. É justo que muito custe, que muito vale. Eu não tenho uma frase tão pronta assim, mas eu acho que é uma coisa que serviu pra mim, assim. Não uma frase, mas um sentimento, assim. Vai daquilo que te faz bem. Vai atrás daquilo que te faz bem. Vai atrás daquilo que te completa, que te deixa feliz, que te realiza, né? Às vezes a gente... as coisas que nos realizam, às vezes parece que não podem estar junto com o nosso trabalho, porque realmente às vezes não tem a ver com o nosso trabalho, mas tem a ver com o que a gente faz da nossa vida, né? Ao que a gente deixa de legado para as pessoas. Então, descobre aquilo que faz bem para ti e faz aquilo. Acho que é isso aí. Maravilha. Muito bem. Estamos chegando ao final de mais um episódio, Bortoli. Ficaria aqui muito tempo, né, Tony? Nossa, fantástica conversa. Queria agradecer ao Vini, agradecer a Aline. Muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado a gente até agora. Não esqueçam de seguir o canal. Clica o link e curtir, porque esse episódio de hoje eu tenho certeza foi fantástico. Vai agregar muito para vocês. A gente não vai poder deixar o nosso Instagram aqui. Por favor, me desculpem. Coloquem o Instagram de vocês aí, que foi uma falha minha. Ó, me sigam lá no Instagram. É Aline N. Maia. Lendo é Aline Maia. E quem mandar pra mim aí um direct falando estava no podcast, eu vou liberar uma aula aí de bônus pra vocês. Uau! Isso serve pra mim também? Serve. O meu é VeninCO, não tem voucher, mas segue lá que vai ter conteúdo. O do Vini tá mais fácil ler aqui embaixo, vai estar no episódio, vai porque... Vai estar escrito aqui, a gente vai editar. O meu né? também, pra quem não entendeu, vai estar aqui embaixo. Pessoal, então mandem lá o direct pra Aline e vocês vão ganhar uma aula grátis sobre geração de conteúdo. Ela sabe muito, conhece muito dessa área. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Cliquem em seguir o canal. Cliquem ali no sininho depois também para receber as notificações dos vídeos novos que a gente vai postar. Compartilha, comenta. E muito obrigado. Até a próxima. Tchau.